you, Spider-Man. That was so good. Hey, sorry I'm late. Happy. You look nice. Thank you. You too. Thank you. New dress? Yes, it is. How'd you know? What just happened? Planning a trip? Mm-hmm. Going to Europe. It's a school trip. Did you get your passport? Peter Parker here to pick up a passport, please. Mini toothpaste? Mm-hmm. Pack your suit. I just want to go on my trip with my friends. Europe doesn't really need a friendly neighborhood Spider-Man. You look really pretty. And therefore I have value. No, that's not right. I'm messing with you. You look pretty too. I just want to spend some time with MJ. I think she really likes me, dude. That reminds me when I first fell in love. I had just finished my food called. So nice to finally meet you, Spider-Man. You're Nick Fury. Put some clothes on. Let's go for a ride. Is he gonna be okay like that? Might want to turn him over so he doesn't swallow his tongue. I think Nick Fury just hijacked our summer vacation. Awesome! You got gifts, Parker, but you have a job to do. Are you going to step up or not? You're all alone. Your friends are in trouble. What are you going to do about it? Em mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Vem, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 327. Eu sou Rafael Arinelli e faltou um. Edite, favor remover o usuário Quentin Beck e qualquer outro usuário adicionado por ele. Por favor. Isso foi boa. Oi, gente, eu sou a Bárbara, do Anabinerd, tudo bem? E você tenta tão arduamente ser alguém que você esquece quem você é. Boa frase essa, tá vendo? E se encaixa bastante talvez no Peter, né? Não sei, nesse Peter aí. Se alguém tiver a memória do Homem-Aranha antigo, vai lembrar de onde é essa música. Puta, do Sam Raimi, verdade, velho. Pô, eu sou o Cauê Petito e o título do primeiro filme é De Volta ao Lar. Do segundo filme é Longe de Casa. E pelas coisas que acontecem nesse novo filme, eu acho que do terceiro filme não seria um absurdo pensar que o nome pode ser A Casa Caiu, sabe? Pô, seria ótimo esse título. Eu sou Daniel Cury e se as pessoas acreditam em mamadeira de piroca e pavão misterioso, fica fácil enganar todo mundo com um projetor 3D. Olha, só que esse é um Genial. Super projetor, né? Então, exatamente, mas elas vão ser enganadas, porque, né? Já estão acreditando em coisa bem mais... Enfim. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos nesse podcast Animação 327 para bater um papo sobre Homem-Aranha Longe de Casa, o novo filme aí desse personagem da Marvel, o segundo filme, né, do personagem dentro da Marvel, e a gente vai bater esse papo sobre como que esse filme veio para se encaixar nos Vingadores, né, o filme que inclusive é o primeiro filme pós-Vingadores, e a gente tem tanta coisa aqui para falar, tantas coisas que a gente vai discutir em cima desse filme. Lembrando você que tá aí escutando a gente, que esse podcast terá spoilers. Então se você não viu Homem-Aranha Longe de Casa, esteja preparado para tomar spoiler, porque aqui a gente não vai se apegar a spoiler, vamos falar tudo e mais um pouco sobre o filme, e obviamente que aí a pessoa pode, né, ficar surpresa ou se ofender, porque... tá tomando spoiler na cara, né?
De qualquer forma, estamos aqui hoje com a Bárbara e com o Cauê, dois convidados aqui. O Cauê já é de casa, né? Todo mundo já conhece o Cauê é parado na rua, você escreve pro cinemação e tal. Né, isso, Cauê? sempre que eu volto pra gravar o podcast, eu falo de volta ao lar. Não, mentira. Pode-se dizer que eu aqui em São Paulo, vocês aí, eu tô longe de casa. É verdade. Olha aí. Caralho, Cauê é nosso Homem-Aranha brasileiro. Isso. O Rafa e o Dani são o meu Tony Stark, sabe? Os dois, assim. Não, mas é sempre bom estar de volta, é sempre bom gravar com vocês. E vamos aí falar sobre esse filme. Bem da hora, isso aí. legal. E a gente trouxe aqui de novo a Bárbara. Bárbara, que já esteve aqui no primeiro podcast desse ano, ela veio falar justamente sobre as expectativas dos filmes, né, que a gente tinha para 2019, e agora ela volta para bater esse papo sobre Homem-Aranha Longe de Casa. A Bárbara, que é lá do Wannabe Nerd. Bárbara, conta um pouquinho pra gente o que é o Wannabe Nerd, o que as pessoas vão encontrar lá no site. Ah, valeu. O Wannabe Nerd é um site de críticas, a gente fala de filmes, séries, viagens. Já tem um tempinho, ele tá no ar, já tem desde 2010, mas a gente começou mais a falar de filmes em 2012, né? Uhum. E tem uma galera em Sampa, uma galera em Brasília e agora também tem uma galera no Rio. Então a gente tá um site mais colaborativo. Caraca, olha aí. Tá vendo? Massa. É demais a gente ver essa colaboração crescendo, o site ganhando corpo. Então seja bem-vinda novamente aqui ao Cinemação, Bárbara, vai ser muito bom conversar com você sobre Homem-Aranha, e é isso que a gente vai fazer agora, né? Então lembre-se mais uma vez, vamos dar spoiler e vamos bater esse papo sobre Homem-Aranha Longe de Casa logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Dani, quem não gostaria de fazer uma viagem pela Europa com a galera, né? Quem não gostaria? Sim. Adoraria ganhar em dólar e poder fazer isso. Mas aquilo lá, Dani, é escola pública. Escola pública não faz viagem assim. Não, é. Se bem que tem umas que, às vezes, eu acho que as escolas dos Estados Unidos são feitas de comunistas que ficam fazendo essas coisas. Balbúrdia na Europa. Eles gastam dinheiro público pra balbúrdia na Europa. O Trump tem que acabar com isso aí, ok? Pois é, gente. A gente sempre tem que dar aquela cutucada, né? No atual governo, porque a gente tá aqui magoado. Eu falei do Trump, nem falei de mais ninguém. Falei do Trump. Nem sou americano. É isso aí. Se bem que a CIA deve ouvir o nosso podcast. É, sempre recebendo mensagens da CIA. Muito bem, pessoal, vocês que estão aí e querem mandar seus comentários sobre Homem-Aranha Longe de Casa, envie seu e-mail para contato@cinemação.com. Simples, fácil, indolor, você manda seu e-mail, vai chegar aqui pra gente, eu e o Dani vamos ler seu e-mail, vamos colocar aqui na leitura de comentários dentro do podcast. Se você não quiser mandar e-mail, existe outra forma também. Você pode entrar lá no cinemação.com e lá dentro, você entrando no post desse podcast, lá tem a área de comentários. Daí basta você ir lá, colocar seu comentário e a galera ainda pode interagir, pode conversar com você, discutir alguma coisa e tal. Então é um espaço muito democrático, muito simples também de conversar e tá lá para qualquer um que queira conversar e debater sobre os filmes que a gente está falando aqui nos podcasts. Além disso, dentro do nosso site, né, no cinemação.com, você vai encontrar todas as nossas redes sociais, afinal de contas estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no SoundCloud, no Spotify, YouTube, tantas outras redes, e também você vai encontrar textos escritos lá por mais de 20 autores que escrevem para vocês com frequência. Então basta você entrar em cinemação.com para ler, por exemplo, sobre O Rei Leão, sobre a Sociedade Literária, sobre a Maldição de Chorona, sobre tantas outras coisas que estão lá, que você vai poder ir lá e visitar e ler, discutir, falar de uma forma super tranquila também com os nossos autores. Então vai lá, visita cinemação.com. Dani, a galera que acompanha nosso podcast, acompanha por aqui, né, pelo site do Cinemação, mas também pode acompanhar por outros lugares, não é mesmo? Sim, inclusive a gente tá, olha onde a gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer,
que inclusive dizem que é grátis até pra quem tem celular da TIM, fica a dica. Opa! A gente tá no Google Podcast. Sim. Que tá super famoso agora, porque o Google é super modinha. Modinha. A gente tá no YouTube também, chega um pouquinho depois, né, o podcast no YouTube, mas chega. Daí você dá o play no YouTube, fica lá no trabalho ouvindo pelo YouTube se você quiser. E a gente tá no SoundCloud, que é a nossa casa primeva. Olha que palavra bonita, nossa casa primeva é o SoundCloud. A gente tá em todos esses lugares e é muito fácil, é só digitar. Como que é, Rafa? É só Cinemação tudo junto? Cinemação, exatamente. A pessoa pode digitar Cinemação com parênteses, com A, com cedilha, com tio. Procura Cinemação em qualquer agregador de podcast, você vai achar o nosso podcast lá. Daí basta você ir lá se inscrever, né? Você se inscreve e a partir disso você consegue receber todos os nossos episódios diretamente. A hora que sai o episódio você é notificado, vai estar lá, é só você ir lá e ouvir, muito tranquilo também, é ótimo e pra gente é ótimo porque você vai estar sempre acompanhando, pra você é melhor ainda porque você não vai perder um episódio sequer. E existe uma outra forma de você contribuir com o Cinemação, além, né, de você ir lá mandar seu comentário e tal, você também pode contribuir financeiramente. Isso é importante para que o Cinemação se mantenha ativo e inovando. Olha aí que palavra bonita, né? Inovando. Afinal de contas, a gente tem vontade de fazer e produzir mais conteúdo para vocês, mas hoje o Cinemação, ele precisa se manter, ele precisa crescer. E para crescer, só com din-din, não é isso, Dan? Exatamente, mas não é assim simples, não é só, você vai pagar e pronto. Não, você vai fazer parte de um grupo no Facebook e de um grupo no WhatsApp, que são grupos super legais, com um monte de gente legal pra você trocar ideia, fazer amizade com gente que gosta de cinema, igual a você. E você ainda vai receber presente todo ano. Todo ano a gente manda algum brinde pras pessoas pelo correio. A gente sempre manda no final do ano, às vezes chega no começo do ano seguinte, mas chega, né? Porque sabe que correio às vezes demora um pouco. Exato. E você vai ter a possibilidade de divulgar produtos e serviços no podcast Cinemação, caso a sua contribuição seja um pouco mais alta. Você pode começar contribuindo com valores a partir de R$1, ou seja, R$1 já ajuda muito a gente, mas é claro que se for um pouco mais, a gente fica muito feliz e vai te presentear com essa divulgação, se você assim desejar. E é importante dizer, né, Dani, que o Cinemação, ele não vai terminar se as pessoas não contribuírem, porque pode ter gente que vai falar, puta, eu preciso dar dinheiro porque senão o Cinemação vai terminar. Não, não é isso. O Cinemação, ele vai se manter. Só que assim, a gente tem um limite, um teto de produção de conteúdo. Se a gente quiser produzir mais, se a gente quiser fazer mais podcasts, se a gente quiser fazer canal no YouTube, se a gente quiser fazer mais coisa, a gente precisa realmente de uma ajuda, uma colaboração, porque o conteúdo do Cinemação sempre vai ser gratuito, sempre vai estar sendo produzido, mas essa contribuição ajuda com que a gente expanda realmente, né, a nossa produção. E é só você ir lá para cinemação.com/contribua ou clicar no botão contribua no site do cinemação.com, escolher a plataforma que você quiser e o valor que você deseja contribuir. A gente vai ficar muito feliz. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente. Bom, temos vários comentários bacanas aqui, comentários de podcasts passados, comentários de podcasts agora, então vamos ler um pouco do que chegou aqui. O primeiro comentário que chegou foi do Paulo Roberto Galiac. Ele comentou lá no podcast Cinemação 233 sobre Capitão Fantástico. Muito provavelmente ele mandou essa mensagem agora porque ele deve ter visto o filme na Netflix. Ele estreou na Netflix faz pouco tempo, né? Verdade. E aí provavelmente tem muita gente encontrando o podcast a partir de agora. Então indica aí pro pessoal que for assistir o filme na Netflix pra ouvir o podcast. Exatamente. E tem convidado especial nesse podcast. Sim. A rainha dos podcasts, né? A senhora Juva Lauer, lá do Mamilos. A famosinha, foi até pro Bial já. Já foi pro Bial, exatamente. E ela gravou com a gente falando sobre Capitão Fantástico. Um papo sensacional que a gente teve sobre educação de filhos, paternidade, maternidade, educação, tantas coisas bacanas. A gente bateu esse papo lá com a Juva Lauer. Podcast 233. E aí o Paulo Roberto ouviu o podcast e veio comentar aqui com a gente. Ele falou o seguinte: Capitão Fantástico é um filme fantástico. Parece mais uma típica família disfuncional como a pequena Miss Sunshine, mas não é. E sim sobrevivencialismo extremista bem anarquista. As crianças de 10 anos têm mais preparo intelectual, físico, psicológico que adolescentes da idade delas. Sabem caçar de forma bem excepcional para crianças. Tem situações de comédia, porém tende muito ao drama de família. Como diz na carta da mãe, são reis filósofos da República de Platão.
Em alguns momentos achamos que não se adaptam ao mundo, quando é o inverso. O mundo não se adapta às incríveis habilidades dessa família. Tanto que para o filho mais velho, ele foi selecionado para as melhores universidades do país. Contudo, apesar de tudo ser incrível, logo vemos que muitos momentos limites são quebrados, pondo as crianças e adolescentes em risco. E o próprio a perceber é o pai, que nota os excessos cometidos. Aqui, mais uma vez, o Viggo Mortensen se mostra um grande ator, desde O Senhor dos Anéis, Marcas da Violência, Senhores do Crime, A Estrada e etc. Feliz dia Noam Chomsky. É isso aí. Então ele fez várias referências aqui ao filme. Pra quem não assistiu o filme, vale a pena ir lá assistir. Mas eu queria também saber sua opinião, Paulo, sobre o nosso podcast, porque a gente fala justamente sobre a educação, sobre a diferença de educar os filhos e como não existe certo e errado, né? Exatamente. Porque assim, a família, ela pode parecer em vários momentos uma família sensacional, super vivida e tal, mas eles também perdem contato com algumas outras coisas que a gente também acha essencial. Então assim, é uma discussão muito interessante da gente ter, no sentido de o que é certo, o que é errado, como é a melhor forma de você educar uma família e tal. Então acho que vale a pena. Comenta também sobre o nosso podcast, vale a pena. Eu tenho comentário do Alexandre Rodrigues Assunção, que sempre comenta aqui, né, já é nosso brother, e ele comentou lá no 324, que a gente falou do 20 anos sem disputar o Oscar, pra debater sobre cinema nacional, e ele comentou o seguinte: o cinema brasileiro, bem como todas as artes, mídias e expressões culturais em geral, sempre foi bom. Voltando ao primeiro, podemos citar Alô Alô Carnaval, Matar ou Correr, O Pagador de Promessas, Deus e Diabo na Terra do Sol, Macunaíma, Ufa. Essa lista segue até os dias atuais, então não há que se falar em mediocridade, cinema de má qualidade, etc. Como mencionado pelo Daniel, não há produções constantes no Brasil de filmes de gênero, que tem mais chance de se estabelecer no público geral. Entretanto, o cinema autoral é bom e não deve ser desvalorizado. Quanto ao Oscar, falta apoio e sensibilidade dos órgãos culturais que não estão muito interessados em valorizar a produção nacional e cultuam o preconceito de que o cinema nativo é fraco, o que, conforme já dito, não é verdade. Sensacional o comentário do Alexandre, corroborou com muita coisa que a gente falou lá no podcast 324, e que é uma ideia que a gente defende muito sobre o cinema brasileiro. Espero que todo mundo valorize bastante. Vá ver Turma da Mônica Laços e muitos outros filmes nacionais que estão em cartaz. It's a hard path. The life of a hero. People depend on you. Even if you win a battle, sometimes they die. I don't know if I could be the next Iron Man. You've got gifts, Parker. The world needs that. Your friends are in trouble. You're all alone. The question is, what are you going to do about it? Superhero stuff. I gotta get you guys out of here. Get on the jet. Who are you? I work with Spider-Man. You work for Spider-Man? I work with Spider-Man, not for Spider-Man. New plan. Chegava aos cinemas no dia 4 de julho de 2019 o novo filme da Marvel aí, Homem-Aranha Longe de Casa. Esse que é o segundo filme do personagem dentro do universo Marvel, né? Porque até então, como muita gente sabe, o Homem-Aranha estava vinculado lá à Sony, e aí não podia aparecer nos filmes e tal. E aí ele veio aparecer nos Vingadores, depois teve um filme solo, e aí, né, começou todo esse frisson, principalmente com o novo ator, né, o Tom Holland, que foi quem incorporou o novo Peter Parker aí. O filme, que teve aí um orçamento de mais ou menos 160 milhões de dólares, né, um orçamento estimado, na sua primeira semana nos cinemas já arrecadou 590 milhões de dólares. É um personagem que dá muito sucesso pro estúdio, né? Não é à toa que a Marvel brigou para ter ele, e certamente é um personagem que já tá trazendo retorno, né, pro estúdio. Então, Dani, diz pra gente, Homem-Aranha Longe de Casa, esse filme
filme que chegou, que está levando milhões de pessoas ao cinema. Quem mais compõe ali a ficha técnica que faz o filme? Então, esse filme tem a direção do John Watts, que vem cheio de energia. Entendeu? Veio dirigir o filme cheio de energia. Ele é concorrente do Peter... Puta, perdi a piada. Não entendi. Mas eu ia falar tipo Peter Kelsey, sabe? Outra entendi. Medida, daí eu me perdi um pouco. Entendi. E o John Watts dirigiu o Homecoming, né? O De Volta ao Lar? Não. De Volta ao Lar. Isso. Enfim, ele dirigiu lá o primeiro filme. Tinha alguns filmes muito curtas e alguns filmes um pouco menos conhecidos, né? Na carreira antes de entrar pra Marvel e chegar, né, com tudo nesses dois filmes. E o filme tem o roteiro do Chris McKenna e do Eric Sommers, que fizeram o roteiro do Homem-Formiga, do De Volta ao Lar também, do Jumanji e alguns outros filmes. Os dois juntos fizeram esses filmes mesmo. Eles meio que são parceiros aí de roteiro. A montagem desse filme é da Lee Folsom Boyd, que eu acho que é um nome feminino, não tenho certeza. Em inglês tem uns nomes que você não sabe se são femininos ou masculinos, né? Lee Folsom Boyd, que fez a montagem do Vingador do Futuro, do Homem-Formiga, do Velozes e Furiosos 7, e do Dan Lebenthal, que fez a montagem do Homem de Ferro, Homem-Formiga e do De Volta ao Lar. Então são uma galerinha que tá aí na Marvel fazendo alguns filmes. A fotografia desse filme é do Matthew Lloyd, que fez a fotografia da Capitã Marvel, do Thor Ragnarok, do filme do Power Rangers, da série Fargo e algumas outras obras. A trilha sonora é do Michael Giacchino. O Michael Giacchino fez a trilha do Doutor Estranho e do De Volta ao Lar na Marvel, e mais 355 milhões de filmes de vários outros lugares, incluindo Up, da Pixar, e ele fez vários da Pixar, e ele ganhou o Oscar pelo Up, né? O design de produção desse filme, acho que vale a pena citar, é do Claude Paré, que fez o design de produção de filmes como O Planeta dos Macacos, A Origem, It, A Coisa, daquele incrível história da Adeline, Fênix Negra, esse que ninguém viu no cinema, que chegou agora, e ele também fez o design de produção lá. No elenco do filme, a gente tem, além do Tonho Holanda, do Tom Holland, a gente tem o Samuel Jackson, a Zendaya, o Jake Gyllenhaal, a Marissa Tomei e o Jon Favreau, entre, claro, muitos outros, mas esses são os principais nomes do elenco. Essa é a ficha técnica básica desse filme. Exatamente. Esse filme aí que chega, né, com essa expectativa grande, justamente porque é o filme que vai dar continuidade ao universo Marvel ali, né, depois que a gente teve o grande finale lá dos Vingadores e tal. Nesse filme, vou dar uma sinopse rápida aqui, para daí a gente já começar a se debruçar no que o filme conta pra gente. Mas basicamente, a gente tá ali vivendo novamente a história do Peter Parker, que está em uma viagem de 2 semanas pela Europa, ao lado dos seus amigos de colégio, quando ele é surpreendido pela visita do Nick Fury. Precisando da ajuda para enfrentar monstros, né, que são nomeados como elementais, o Fury convoca o Peter para lutar junto com o Mistério, que é um novo herói que afirma ter vindo de uma terra paralela. Além dessa nova ameaça, né, dos elementais, o Peter também precisa lidar com uma lacuna deixada ali pelo Tony Stark, que a gente viu ali em Vingadores, e também ele precisa resolver algumas questões ali amorosas, né? Ele, afinal de contas, ele quer viver um pouco, tirar umas férias, relaxar, e é tudo isso que vai envolver esse filme. Bom, eu queria começar essa discussão com vocês em cima de algumas coisas. A primeira é justamente essa questão de ser o primeiro filme pós-Vingadores, que era justamente a questão de como é que a Marvel vai começar a movimentar seu universo, né, dentro dessa... sem os seus principais personagens e tal. E eu achei de uma felicidade tão grande eles já começarem o filme com aquela brincadeira I Will Always Love You, né, da canção, a homenagem que a escola tá fazendo, da Whitney Houston, exatamente. E a escola tá fazendo uma homenagem pra esses heróis e tal, porque é muito isso mesmo, assim, tipo, a Marvel, quando passa o seu logo ali pela tela, ainda tá mostrando, né, o Capitão América, tá mostrando o Tony Stark, tá mostrando o Hulk, tá mostrando todos aqueles personagens que a gente viu, e aí a música vem com esse I Will Always Love You, tipo, sabe, aquela coisa sentimental, romântica e tal. Dá pra ver, né, obviamente, que gera um estranhamento, porque assim, tem imagens pixeladas, tem umas transições bem porcarias, assim, de PowerPoint bem mesmo tosco. E tal. Bem tosco.
Então eu achei demais, assim, Sim. eles já começarem com essa homenagem meio que brincando com isso, sabe? Sabendo que, assim, eles vão tocar nesse assunto, obviamente, mas meio que querendo reafirmar pro público que, olha, aquilo ali acabou realmente. E a gente sempre vai amar eles, mas acabou. Sim. Vocês gostaram desse começo cômico, assim? Eles tendo que explicar, né, novamente o que aconteceu, porque tinha gerado confusão também entre os espectadores naquela coisa de, mas então a escola inteira sumiu, ficou 5 anos fora e tal. Então eu achei assim que esse começo, ele já começa querendo meio que posicionar a gente dentro do universo, trazer algumas explicações meio que, sabe, vamos deixar todo mundo a par do que tá acontecendo, porque daí daqui pra frente não tem mais que questionar isso, entendeu? É assunto encerrado isso daí, entendeu? Sim. Esse começo, pra mim, foi muito interessante porque me fez pensar realmente, e eu acho que ele leva o mundo da Marvel pra um ambiente mais fantasioso, que permite ainda mais esses super-heróis, essas coisas acontecendo, que se distancia do nosso mundo, né, desse mundo que a gente vive real e tal. Então, eu acho que tem isso, e tem uma coisa que eu achei muito interessante, que indo mais pro meio do filme, que eu pensei e falei, nossa, mas faz todo sentido. Tipo, tudo bem que a gente depois vai descobrir que são, tipo, projeções e tal, mas de qualquer forma, tá tendo, tipo, ataques lá na cidade, no começo lá em Praga, né? Não, Veneza, né? Ataque em Veneza, não sei o quê. E aí logo em seguida meio que você vê todo mundo andando na rua, passeando, tipo, acabou de ter um ataque. E aí eu fiquei assim, tá, né? Tipo, se você lembrar, por exemplo, como que foi 11 de setembro em Nova York, ficou meses de Nova York vazia, pessoas estavam tristes. Sim, aí eu fiquei assim, cara, mas faz todo sentido, porque depois do que aconteceu com o Thanos, todo mundo sabe, as pessoas já meio que, tipo, um monstro surgindo no meio da... Tá tudo bem, vamos continuar vivendo, entendeu? Então eu achei que foi interessante, né? Levou pra um nível mais fantasioso, mas ao mesmo tempo explica, e aí mostra, tipo, o menino, a rival, né, do Peter Parker, que ele era novinho, e daí ele envelheceu, porque ele não sumiu, né, no Snap lá do... É uma das melhores piadas do filme, inclusive, né? Piadas recorrentes, assim. Que ele falou que tem o primeiro ataque é em Veneza, mas na verdade quando começa é o Nick Fury, a menina encontrando, acho que é no México, né? Depois que tem lá na Europa. Sim, claro. É que no México ainda tá um ambiente de destruição, mas eu tô falando assim do pós a destruição. Tipo, acontece, aí passa uma cena depois, tá meio que as pessoas na cidade andando. Então, mas pra dar aquela diferença do europeu e do norte-americano, né? Que é tudo louco, tudo vidrado, negócio de segurança, e o europeu nem tanto. Pode ser também, pode ser. Eu não tinha pensado nisso também, da perspectiva europeia mesmo. Mas, tipo, pensando num escopo geral, assim, eu acho muito interessante que esses filmes, é como o Dani falou, que tá adotando as reações mais fantasiosas das pessoas, mas aproxima mais ao material de origem mesmo, né? Que é, esse tipo de coisa é recorrente, esse tipo de evento é recorrente, e o próprio Mistério fala, as pessoas acreditam em qualquer coisa hoje em dia, sabe? Com o tipo de coisas fantásticas e mágicas que acontecem, que se a gente fosse ter um filme, por exemplo, um Guerra Civil, onde tudo tem uma, entre aspas, né, uma suposta consequência, essas merdas todas, a gente vai ter um filme extremamente deprimente, né? Sobre como as pessoas não conseguem lidar com o luto de ter perdido os parentes e essas merdas. Mas enfim, sobre a abertura, rapidinho. Essa foi a sensação que eu tive quando eu vi o começo. Assim, eu falei, caramba, que estranho, né? A gente acabou de ver um filme onde a morte dos heróis e o aposento dos mesmos, tudo mais, pareceu extremamente dramático. E quando esse filme começa, é tudo leve, né? Mas o universo do Homem-Aranha é leve, o universo desse personagem é leve. Então eu acho que é, tipo, muito cabível essa abertura. Também achei. E eu acho que era necessário também eles trazer esse assunto à tona, porque assim, é o primeiro filme pós-Vingadores. É o filme que tá falando com adolescentes. E a gente teve, inclusive, questionamentos assim, tipo, eu lembro que a gente conversando aqui, né, com o Henrique, que é aqui do Cinemação e tal, isso foi uma das coisas que ele até falou em algum momento. Mas então significa que o Peter voltou e todos os colegas dele também tinham sumido? Tinham sumido, porque metade do universo tinha sumido, todos os colegas do Peter podem ter sumido assim como ele, né? Mas eu achei interessante deles falarem, sim, todo mundo sumiu, e ainda assim tem uma questão, assim, super analisando o filme, é até uma questão de interpretação de hoje em dia, né, da juventude atual, que tem muito disso, assim, a galera tá parecendo mais velha, e aí quando você vai conversar com o pessoal tem 16 anos, tem 15 anos. E aí cria-se uma expectativa daquele marmanjo ali, dele já ter um posicionamento, dele já poder falar, dele, sabe? E aí você olha aquilo ali e fala, mas só tem
16 anos, não sabe nada da vida, tá aprendendo tudo e tal. E aí vou até fazer um link aqui, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu gosto muito de MasterChef, sabe aquele reality show da Band? E esses dias eu vi que tem um garoto lá de 19 anos que cozinha lá. E aí tem um momento que a Ana Paula Padrão lá pega e fala assim, mas ele é muito cabeça dura, sabe? Ele fica sempre lá, ele quer insistir nas receitas dele e tal. Daí a Paola, que é uma das juradas, fala assim, mas será que é bom ser desse jeito? Será que é bom ser cabeça dura? Daí a própria Ana Paula fala assim, será que com 19 anos a gente sabia o que era ser bom? Tipo, sabia qual posicionamento que a gente tem era bom o suficiente? Talvez com 19 anos a gente ainda não sabe nada, não sabe qual é o nosso melhor posicionamento, não sabe o que a gente pode liberar, sabe? Deixa as coisas passarem aqui, releva ali e tal. E eu acho que o filme ele traz um pouco disso. Por quê? Porque ele vem se apoiar numa questão que é muito clássica do Homem-Aranha, que é responsabilidade, poderes, né? Aquela coisa que a gente sempre viu que antes era dita na frase do tio Ben. Agora, eles não repetem aquela frase, mas eles vêm falar sempre sobre responsabilidade, poder, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, blá, 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 de uma outra forma. E o que você tá falando tem tudo a ver com a cagada dele no filme, que é um ponto primordial pro arco, pra amadurecimento dele, que é ele, tipo, ele recebe um negócio do Tony Stark, o óculos, e aí ele, na primeira oportunidade, entrega pro vilão, que ele não sabe que é vilão, obviamente. Mas assim, se a gente parar pra pensar, olha a pegada, né? Tipo, o cara escreveu para o próximo Tony Stark. Aí imagina um moleque de 16 anos, que o Tom Holland é mais velho, mas a gente sabe que o personagem filme tem 16 anos. Sim. Um cara de 16 anos que recebe, tipo, o fardo de ser o próximo Homem de Ferro, que é, tipo, um cara, um gênio, filantropo, etc. E aí, na cabeça dele, fala, cara, não sou eu. Ele não quis aceitar e ele não podia aceitar. E aí, quando ele vê um cara inteligente, supostamente bem intencionado, ele faz a cagada de meio que entregar sem realmente conhecer, né? Profundamente a pessoa. Sim, sim. Só falando, linkando isso que você tá falando, Daniel, eu lembrei muito, não sei se vocês chegaram a ler um livro chamado Cândido, do Voltaire, que ele não chega a ser burro, ele foi inocente, saca? Apesar de que, assim, eu tô numas férias, quero aproveitar meus amigos, minha ali futura, de repente, alguma coisa, e aí chega esse cara que de repente pode, né, pegar aqui essa deixa, porque eu acho que eu não dou conta, não sei. Exato. De repente ele dá essa ideia, e eu acho que ele foi inocente mesmo, dá muito essa cena é muito explícita, né, que ele foi inocente. Sim. E eu lembrei na hora do Cândido, que é um personagem do Voltaire que vai cometendo, ele viaja pelo mundo e todas as ações dele são várias cagadas, como você mesmo disse. Só que são todas inocentes. Não é uma coisa assim de sou estúpido mesmo. Não, ele é muito inocente. E eu acho que isso é outra virtude do filme, porque assim, o filme ele não vai se debruçar no Homem-Aranha, o herói. Ele vai se debruçar no Peter Parker, porque a gente tá falando de um garoto de 16 anos, tomou lá o estalar dos dedos do Thanos, sumiu, ficou 5 anos lá no limbo, voltou, teve uma grande batalha lá pela humanidade, e agora ele perdeu o grande mentor dele, e agora o que ele quer é férias, porque ele tá cansado, tá estressado, é um garoto de 16 anos. E aí o filme vai justamente mostrar pra gente... E mais do que, desculpa, Rafa, e mais do que isso, beijar a menina, que é o tipo... Quer beijar a menina? Exatamente. Faz todo sentido quando você tem 16 anos. Faz todo sentido. Deixa eu aproveitar que eu Aí ele pega e fala, bom, vou tirar minhas férias aqui então. E aí ele é novamente, né, recrutado para uma missão importantíssima e tal. Então faz todo sentido, assim, da gente ver esse garoto tendo que lidar com essa responsabilidade. Por isso que eu acho que, diferente do primeiro filme que a gente viu com Tom Holland e tal, esse filme, a história dele, eu acho ela mais fluida do que o primeiro, sabe? Eu acho que esse filme ele tem uma dinâmica melhor construída, assim, porque você vai entendendo esse tipo de coisa, sabe? Você poderia falar, não, mas olha só, o personagem ele tá dentro ali da jornada do herói, porque ele vai negar, depois ele percebe que ele tem que ir lá, e ele tem a curva de aprendizado, e toda a jornada do herói como a gente conhece. Beleza, faz parte, é porque é uma estrutura narrativa. Só que ao mesmo tempo, se a gente contextualizar o filme dentro do universo da Marvel, a gente vai entender isso, vai entender que
ele é um garoto de 16 anos que tá estressado e tá sendo apontado como o próximo Tony Stark, que é o cara que salvou o mundo, entendeu? Então, pô, é muita coisa pra ele. What is that? I don't know. What are you gonna do? I left my suit in the hotel room. Why? Because I'm on vacation, man. Everyone's gonna see my face. Just get them out of here. Go! Just go! No, you don't. You okay? Eu também acho esse filme melhor que o primeiro. E às vezes parece que também muito por talvez um amadurecimento do John Watts como diretor também. Porque a ação é mais interessante. E mesmo os temas que são abordados no roteiro também, eu acho que ele consegue fincar mais os pés no tema que a gente tava falando, que é tipo, é molecada, é um adolescente fazendo coisa de adolescente. E eu acho que o primeiro ele desperdiçava um pouco isso, porque, né, ele já se chamava Homecoming, né, que é tipo os tais bailes de formatura lá fora, né, e tal. Muitas vezes parecia que ele não explorava o suficiente a parte adolescente, ele não explorava o suficiente o Peter no baile sendo moleque, sabe? E nesse filme parece que tipo, é mais um filme de um romance adolescente, mas só que bom, não um romancezinho assim, tá? Não, é um romance adolescente, com o adolescente fazendo burrada, com o adolescente passando vergonha. Exatamente. E isso é outra coisa que eu queria elogiar também, porque assim, ó, eu assisti todos os filmes de Homem-Aranha no cinema e tal, mas eu acho que o Tom Holland, ele tá tão bem encaixado nesse papel, assim, me surpreendeu muito, assim, tanto a parte de atuação dele, porque eu acho que ele consegue transpor pra gente esse peso, essa responsabilidade, mas eu acho que ele tem a leveza que muitas vezes a gente não via nos outros atores, aquela coisa de brincar, aquela coisa, né, que é da personalidade do próprio Peter Parker. Então eu acho que o Tom Holland, ele tá muito bem encaixado. Inclusive quando ele vai fazer as promos, né, do filme, vai divulgar o filme e tal, ele coloca a roupa do Homem-Aranha e ele, que é um cara que pratica parkour e faz, sei lá, musculação, dançarino. Ele fez Billy Elliot. Fez Billy Elliot, exatamente. Não é ele que fez Billy Elliot. Fez o musical. Sim, ele fez o musical. O musical. Não o filme. Tá. E é engraçado que ele parece, né? Qual é o nome do ator mesmo, do Billy Elliot, gente? Nos cinemas? Jamie Bell, eu acho, não. Isso, ele parece muito com o Jamie Bell. É, exatamente. Sim. Não, então, e ele quando vai fazer essas promos, ele dá essas piruetas, ele pula, ele, sabe, ele incorpora ali o Homem-Aranha. Eu acho isso muito bacana. E aí, eu gosto muito, porque dessa vez a gente pôde acompanhar um pouco mais, justamente, desse romance dele com a Mary Jane, essa coisa dele querer conquistar ela. Nem é Mary Jane, né? É só MJ, não é? MJ. Mas não é. Então, uma das grandes cagadas, eu acho, do Homecoming. Eu acho que esse filme, ele se resolve muito bem nisso de, tipo, o que é o fanservice e o que eu quero fazer. Porque no primeiro filme lá, ela tá no filme inteiro, tal. Aí, tipo, nos últimos 5 minutos de filme, ela fala, meu nome é Michelle, mas o pessoal me chama de MJ normalmente. Que é, tipo, como o Peter chama, como todo mundo chama Mary Jane nos quadrinhos, né? MJ. E aí, que é, tipo, é uma referência que não vai... Que no primeiro filme, termina o filme, não vai pra lugar nenhum, trata o personagem dela, tipo, até diminui a personagem dela, mas eu acho que nesse filme eles conseguem, tipo, consertar isso, tá tudo bem, sabe? E, tipo, eu acho que ela é a nova Mary Jane mesmo, e tal. Então, mas essas mudancinhas que eles vão tendo que fazer pra dar uma adaptada e tudo mais. Eu acho que esse filme tem muito disso, né? Deixar mais contemporâneo. Deixar mais contemporâneo, e tem muito, acho que um exemplo, e aí indo pro spoiler lá do final, né, na cena pós-créditos, que reaparece o como que é? O J.K. Simmons como o J.J. Jameson lá. Eu achei muito interessante, porque, tipo, realmente, ele aparece como, tipo, Antes ele era diretor de um jornal impresso. Hoje em dia não faz mais sentido ser diretor. Ninguém tá nem aí pro diretor de jornal impresso. Então exatamente. Ele é tipo um youtuber. Né? Ele é tipo... É tipo o Nando Moura, sei lá. Não, ele é mais tipo um Reinaldo Azevedo, sabe? Ele é tipo isso, e faz sentido, porque daí aí faria sentido ele pegar e ser meio, né, exagerado e tal, e falar o nome do quem é a única coisa que eu acho que a gente ainda não viu, que talvez eles possam explorar no terceiro filme, é justamente a parte da genialidade do Peter Parker, né?
Porque isso é uma coisa que eu ainda acho que a gente falta um pouco de ser explorado, porque ele sempre foi esse garoto prodígio, esse gênio que tava ali, ele é um gênio que, por ser humilde, por ser simples e tal, ele continua ali defendendo o bairro dele e tal. Então eu acho que ainda falta. Eles tentam beliscar um pouco isso naquela cena que ele tá no jato e ele vai ali, né, construindo a roupa dele ali e tal. Aquela cena, a câmera ela muda um pouco, porque a gente vai ter essa visão do rap para com o Peter, e a gente tem uma cena justamente assim, do Peter meio que tomando o lugar do Tony Stark mesmo, tipo, ele tá ali montando, é o menino gênio e tal, mas é só, entendeu? Eles não se aprofundam e tal. Quando a gente tinha cenas do próprio Tony Stark mexendo com a sua tecnologia, era nítido ali a genialidade dele, a espontaneidade dele e tal. Tudo bem, a gente tá falando de novo de um garoto de 16 anos que começou a desenvolver isso. Por isso que eu acho que eles podem se debruçar mais nisso nos próximos filmes, porque seria interessante ver ele, sabe, pensando na teia, né, ele pensando em outras coisas do uniforme e tal. Tem também a frase que ele fala do multiverso, né, quando ele chega e fala assim, você quer dizer que tem multiverso e tal. O mistério. Porque daí o mistério surge como alguém, ele fala, né, que é alguém da Terra, sei lá o quê. Aí eu queria saber de vocês, não sei o quanto vocês sabem mais dos quadrinhos, ou... Vocês, porque na minha cabeça o que acontece? Ele conta isso pra depois desconstruir e falar, esse vilão não é desse outra terra, mas a questão é, tem essas outras terras, não tem? Será que a Marvel vai explorar ou não? Cara, então, eu acho bem provável que tenha, quase uma certeza mesmo. São muitas possibilidades, são muitas histórias, são muitos personagens disponíveis pra Marvel não fazer isso. Pensando até mesmo daqui num eventual reboot, sabe? Ou numa eventual introdução de outros personagens aos costumes do Aranhaverso mesmo, sabe? São muitos personagens interessantes pra você não explorar. Mas Cauê, será que é assim, o fato deles já terem mexido com o lance de viagem no tempo, agora eles falarem de multiverso, mas será que não isso? É muita coisa? É isso que eles falam, que tem a fala, né, aquela fala é bem rápida lá do suposto, como o pessoal adora falar suposto hoje em dia nas reportagens, do suposto Samuel Jackson, né, no suposto Nick Fury, ele fala, né, tipo, depois do snap do Thanos, depois do estalo, né, dos dedos do Thanos, a Terra criou um multiverso. Na verdade, não foi nem com o estalo, foi com o retorno no tempo dos super-heróis e tal. Sim. Isso teria criado esse multiverso, só que o filme é como se ele brincasse com isso, né? Você fala assim, criou o multiverso, você fala, que legal. Aí chega num ponto, o vilão fala assim, não, eu não sou do multiverso, eu sou um cara aqui que tava aqui. Mas aí eu entendi que essa teoria do multiverso, quem trouxe foi o Mistério. O Mistério, tipo, chegou lá pra ele justificar, olha, eu sou um super-herói, por causa do desaparecimento de todo mundo, não sei o que, existe um multiverso. E os caras falaram, beleza, então existe, então você é de outro mundo. Mas é uma forma da Marvel meio que lançar isso, depois desconstruir e falar, não tem, mas ao mesmo tempo pode ser que tenha. Não é muita coisa. Se vocês que consomem quadrinhos, tipo, a gente tá falando de viagem no tempo, multiverso, tipo, não é muita coisa. Por isso que eles apresentaram do jeito de sacanagem, do tipo, não tem não. Daí a pessoa já começa a ficar com a pulga atrás da orelha, né? Sim. Até chamar também pra uma referência ao Aranhaverso, né, que teve aí recentemente. Apesar de não ter nada a ver, mas na hora que lançou eu falei, nossa, eles estão... Será que isso é uma referência também? Não sei. Não, então, eles... o próprio Quentin Beck, né, o Mistério, ele ou é o Nick Fury, eles mencionam, tipo, este é o universo 616, que, tipo, o universo Marvel nos quadrinhos, como a gente conhece, ele é o universo Marvel 616. Aí tem o universo Ultimate, que é os quadrinhos que lançaram a partir dos anos 2000 para introduzir novos leitores naqueles personagens, criando, tipo, uma série de quadrinhos novas sem apagar a antiga, que o pessoal vinha acompanhando. Então, tipo, o universo Marvel nos cinemas, como a gente conhece, ele é uma mistura do 616 com outros dois e com o Ultimate, assim, ele é inspirado em vários desses universos. Mas o fato, eu acho, do Mistério citar, né, esse é o universo 616, eu acho que tipo, é uma referência já, tipo, escancarada, assim, é o fato, tipo, não sei se é uma brincadeira, mas tipo, eu não duvidaria se eles introduzissem mesmo, assim, outros universos. Não, eu acho que assim, é uma sementinha que eles estão plantando. Pode ser que eles vão colher depois, pode ser, acho que nem os próprios... Pode ser que não.
produtores vão saber, né? Eles falam assim, vamos plantar essa semente, se der a gente colhe, se não der a gente não colhe, né? Não, sim, eu acho e, que tipo, tem X-Men aí, tem Quarteto Fantástico, e tipo, parte da origem do Quarteto Fantástico envolve a zona negativa, que é também outra dimensão, assim, é realmente inerente a esses personagens. É como se fosse o reino quântico deles, assim. Então, tipo, o que não garante que os X-Men vão ser introduzidos através, não de mutação, mas de realidade paralela, sabe? Uhum. Até mesmo porque, pô, já tem tanto ser super poderoso, sobrenatural nesse universo, que, tipo, quando você introduzir o X-Men, você não vai poder fazer uma das coisas mais interessantes, que é justamente o preconceito, sabe? O preconceito que as pessoas têm com eles. Por que eles teriam preconceito com eles, mas não com todos os outros, tipo, heróis com mutações, que já existem, sabe? Enfim, aí já vai falar de outros heróis. Aí. E entram outros temas, assim, eu entendo o que você tá falando, porque, assim, eles vão tendo que encaixar nessa história de forma que fique orgânico a entrada de possíveis personagens e tal. E é o que provavelmente vai acontecer, e aí não sei se eu tô viajando, mas assim, a partir do momento em que aparece o JJJ falando que o Homem-Aranha é o Peter Parker, você pula o princípio básico lá do Homem-Aranha, ou uma história clássica, que ele vira fotógrafo, né, e funcionário do JJ, não tem como, a não ser que eles, sei lá, criem alguma virada, em algum sentido. Mas a princípio você não tem mais, então você já vai pra um outro caminho com o Homem-Aranha, o que pra mim tudo bem, mas é isso, eles estão tentando se encaixar e estão tentando dar continuidade pra essa salada que eles estão fazendo, mas é um muito filme bem planejada, inclusive. É um filme que ele atualiza alguns desses pontos, né? Porque até como você falou, tipo, o cara lá que era diretor do jornal, agora, na verdade, ele é apresentador de um telejornal. Então é outra coisa. O próprio Peter, assim, pra ser fotógrafo, tipo, vamos atualizar isso, de repente ele vai ser outra coisa. E ele também tá na escola agora, né? Ele é um adolescente. Atualiza também o universo ao redor dele, né? Porque a tia May agora constrói um outro relacionamento, os amigos também vêm de uma outra forma, né? Então, acho que tá tudo atualizado nesse novo universo. E eu acredito também que eles perdem algumas características do personagem. Por exemplo, a musiquinha clássica do Homem-Aranha, você não escuta um tema dela em nenhum momento. Eu fico tão triste. Mas, enfim, você escuta outros, mas esse não. Vai perdendo algumas coisas, mas outro você vê realmente atualizado. Então você vê assim, tem essa perca aqui, mas tem esse ganho aqui. Ele vai construindo várias coisas. Nesse sentido, Bárbara, me diz o que você achou, porque tem algumas pessoas que acham um pouco ruim, talvez pelo purismo mesmo, né, do personagem e tal, o fato da gente ver ele vivendo uma aventura que não seja uma aventura dentro de Nova York, sabe? Uma aventura dele fora de Nova York. Você sentiu isso ou você achou que a história em si, tipo, ela se encaixa bem o personagem e ele viajando e tal, enfim? Eu acho legal o filme em si, porque adaptação, a gente não pode também contar somente o quadrinho, né? É uma adaptação cinematográfica. E ele pega referências de filmes ali, de Eurotrip, né? Viagens na Europa e viagens de amigos. Isso é legal. O que, de repente, ali me irrita um pouco é que eles batem muito o universo Marvel. Não tem uma aventura somente do Homem-Aranha, porque aí, né, incluíram o Nick Fury, vai entrando tudo no universo Marvel. Ele não caminha sozinho, né? Mas é muito bem construído, muito divertido. É realmente um filme adolescente. Então, assim, todas as construções que você vê, as pessoas, as identificações e tal. E essa parte dele não ser em Nova York, eu acho que não tem nada a ver. As pessoas, se elas realmente estão batendo tecla por causa disso aí, é besteira. Sim. Porque eu acho que foi mal. Cinematográfica, isso é muito legal mesmo. Tem vários filmes que, né, que eles viajam pra Europa, tem o Albergue, tem o Eurotrip mesmo, que é uma puta viagem de amigos, se divertindo em vários lugares e fazendo mil coisas, e é meio isso, tem esse tom, né? Eu acho que é muito interessante como a gente teve primeiro o reboot lá do Andrew Garfield e todas essas coisas. Os filmes da Sony, até mesmo pelo vazamento dos e-mails, onde a gente viu coisas absurdas deles, do pool, né, dos executivos lá, de dois produtores conversando, tipo, não, talvez a gente deva incluir mais músicas eletrônicas, a molecada gosta disso, e se o Peter tiver um corte descolado, sabe? É um filme feito inteiramente sob comitê,
E a gente percebe isso vendo o filme, e ele é diferente dos filmes do Sam Raimi, que já definiam muito bem o mito do personagem e as coisas que fazem ele ser o Homem-Aranha. Ele fazia tão bem aquele filme que os filmes do Andrew Garfield, do Mark Webb, né, que inclusive outro diretor que tem nome com trocadilho pro Homem-Aranha, eram diferentes apenas por ser diferentes e se isso fazia sentido pro personagem. Então, tipo, mano, o Peter literalmente no final do Espetacular Homem-Aranha 1 também é um romancezinho adolescente, né, e é engraçado a mentalidade de Hollywood, porque eles contratam o Mark Webb, porque ele é um bom diretor, ele fez 500 Dias com Ela, que é um filme adolescente, pá, que é a coisa perfeita pro Homem-Aranha, só que eles não deixam o cara fazer a coisa que ele faz, então, tipo, enfim. E aí no final do filme lá do Andrew Garfield, o Peter se atrasa na aula, né, e tudo mais, ele fala pra professora, não vou me atrasar de novo, aí ela fala pra ele, não faça promessas que você não consegue cumprir. E aí o Peter, tipo, sussurra pra Emma Stone, pra Gwen Stacy, tipo, mas essas são as minhas preferidas, tá ligado? Que é exatamente o oposto de com grandes poderes vem grandes responsabilidades, sabe? Enfim, esse filme ele é diferente, mais do que o do Homecoming, funciona porque ele sabe ser diferente e ainda assim ser interessante ou fazer sentido no universo estabelecido, sabe? Então, tipo, tem coisas que sempre vão ser inerentes ao Peter Parker, tá ligado? Tipo, ele é um cara um moleque nesse caso que não tem muito dinheiro, que não tem sorte, que tipo, alguma coisa boa acontece e uma coisa ruim acontece logo depois. Ele sempre coloca o outro na frente de si mesmo, que é o que o Kevin Feige, né, o produtor dos filmes da Marvel, ele falou que o que a gente tá vendo com esse filme do Homem-Aranha é a formação de um herói, né? Tipo, é ele se tornando Homem-Aranha como a gente via nos filmes do Sam Raimi, tipo, no segundo filme, sabe? Então, tipo, a gente tá vendo ele errar e tá vendo ele privilegiar, tipo, o Homem-Aranha que a gente conhece nunca, sei lá, falaria, eu vou viajar e foda-se, eu não vou salvar ninguém, eu só quero ter uma folga. Mas esse é um moleque. Então, tipo, faz sentido nesse universo, assim. Eu não me incomodo com isso, sabe? Tipo, tem uns fãs que se incomodam, mas sei lá. This is Mr. Beck. But you handled yourself well out there today. Saw what you did with the tower. Thanks. They were born in stable orbits within black holes, creatures formed from the primary elements: air, water, fire, earth. The science division had a technical name. We just called them elementals. Versions of them exist across our mythologies. Turns out the myths are real. Like Thor. Thor was a myth, and now I study him in my physics class. These myths are threats. They first materialized on my Earth many years ago. I was part of the last battalion left trying to stop them. All we did was delay the inevitable. The elementals are here now, attacking the same coordinates. Our satellites confirm it. We have one mission. Kill it. E eu achei que dentro desse contexto também, o mistério, né, o Quentin Beck se encaixa muito bem, cara, porque ele chega como essa solução, ele cria esse vínculo com o Peter, porque ele tem, né, a intenção de colocar as mãos ali na Edith e tal, né, na tecnologia Stark. Ele percebe esse vácuo deixado ali pelo Stark, sabe, dentro da vida do Peter. Tipo, o Peter precisa de um mentor ainda. Ainda assim, a gente tá falando de um herói de 16 anos. E aí ele se encaixa dentro desse critério, toma pra si essa coisa da mentoria, vai ficar junto ali do Peter, ganha a confiança do Peter e sabendo que ele é um moleque, que ele ainda tá aprendendo e tal, Peter passa pra ele a Edith lá e tal. Que, pra mim, fez todo o sentido, de tudo, assim, toda a movimentação do mistério dentro da trama, pra mim faz sentido, tanto o fato dele ter sido rejeitado pelo Tony, pelo fato dele ter, né, um vínculo também emocional com o Tony, o fato dele ter feito sociedade com outros cientistas que também foram desprezzados lá pelo Tony, ou que tiveram algum problema lá com o Tony Stark e tal. Então, pra mim, todo o arco ali ao redor do mistério é muito bem construído também. E aqui eu entro numa coisa, e tinha muita coisa pra dar errado nesse vilão, eu acho. Porque ele podia muito bem não parecer ser amigo demais, mas você vê algo de dúbio nele. Ele podia muito bem ou ficar ao contrário, tipo, não parecer nada amigável, e ele consegue colocar isso. E aquela cena que tem gente que critica, mas eu achei interessante porque ela é necessária e ao mesmo tempo né, não fica tão brega assim, é expondo verbalmente tudo, né? Tipo, ele você fez aquilo, obrigado por ter feito. Então eles fizeram de uma forma orgânica que faz sentido e que precisa
precisa de uma exposiçãozinha pra gente entender, né? Quem é esse cara, quem são aquelas pessoas, por que eles fizeram daquele jeito, o que eles estão fazendo. O que salva é o quê? A atuação do Jake Gyllenhaal, que o cara manda... Eu achei que ele tá sensacional. Ele é porque muito eu bom. comprei. Eu tinha lido que ele era o vilão. Daí eu comecei a ver, eu falei, acho que eu li errado. Ele não é o vilão, sabe? Sim, sim. Aí depois que eu falei, não, pera, essa resolução tá vindo muito cedo, esses monstros estão muito cedo. Vai ter coisa aí depois, é aí que a gente tem a virada. Então, enfim, ele achei me muito lembrou legal. muito o mistério no desenho, cara, que eu assisti. Eu fiquei, nossa, apesar de ser muito atual, contemporâneo, do jeito que eles colocaram toda a ideia ali, eu lembrei demais as partes do quadrinho e do desenho. O jeito que ele tenta iludir, né, o Peter na hora das ilusões lá. Eu falei, nossa, sim. gente, tá Nossa, muito igual. É muito bom visualmente. Todas essas sequências das alucinações, Sim. tipo, saídas do quadrinho mesmo, de uma animação. E, tipo, não prezando, tipo, por uma... Ah, não, tem que ser fiel ao quadrinho. Mas é realmente absurdo como o pessoal do departamento de figurino, da direção de arte, enfim. A fantasia dele, ela é... Bom, nos quadrinhos é considerada uma das mais ridículas, assim. É um cara com um balde, com uma bolha, com um aquário na cabeça, né? E no filme consegue funcionar, tipo, eles não tiram muita cor, sabe? Aquela coisa dele colocar os drones e construir a imagem, você vai lembrando, ele te dá uma mera lembrança daquele desenho ridículo que você assistiu e fala assim, nossa, mas parece mesmo, parece que eu tô vendo o desenho. Só que é atual, é tipo, nossa, eu tô no futuro e tô no passado ao mesmo tempo. Eu fiquei desse jeito, nostálgica. Mas tem que ser ridículo, eu acho, né? Porque é como ele falou, as pessoas hoje em dia acreditam em qualquer coisa e é um filme de super-herói, afinal de contas, então... Isso, e os personagens, eu acredito que eles também fazem muitas perguntas sobre isso. A MJ uma hora acho que pergunta pra alguém, você acredita em tudo que você lê online? É, verdade. Ela fala pra algum dos personagens. Então, tipo, toda hora eu vejo alguém perguntando alguma coisa dentro do filme. E isso já não fala assim, o personagem é burro. E conversa de um jeito incrível até com o que a gente vive hoje, né? Em termos de pós-verdade, fake news. Né? É isso que eu acho que isso é uma segunda camada do filme que eu acho que funciona muito bem também, que é a questão das fake news. Porque eles vão realmente mostrar um pouco disso, eles vão criticar um pouco isso de uma forma super jovem, super atual, super descolada, porque você vai ter um vilão que vai ter isso como uma arma, justamente, né, porque ele quer justamente construir uma imagem em cima de uma coisa falsa que não existe, e ele fala literalmente, hoje em dia a gente coloca qualquer coisa, aí as pessoas acreditam em tudo, sabe? E a própria, como a Bárbara falou, a MJ, ela vai questionar isso também. Então, essa segunda camada do filme, eu acho muito legal como eles fazem isso de uma forma sutil e ao mesmo tempo muito crítica, sabe? Sim, e até mesmo o fato de que, no final das contas, o vilão meio que consegue o objetivo dele, que é, bom, ele é uma versão negativa do Tony Stark, ele quer ser o Tony Stark, e tipo, no final, meio que na morte ele consegue meio que também morrer como um herói, igual o Tony Stark, sabe? Tipo, fingindo ser um herói, sabe? Tipo, eu acho isso muito interessante, mas eu até esqueci de falar, que a Bárbara comentou, né? Esse Homem-Aranha, os filmes solo deles dependem muito de uma figura já estabelecida no universo Marvel. E isso se eu não me engano, eu tenho quase certeza disso. Olha aí, é época da fake news, brincadeira. É um contrato, na verdade. É um contrato que nesses filmes do Homem-Aranha, quando eles fecharam com a Marvel, a Sony, né? Tinha que aparecer algum personagem do universo Marvel. No caso do primeiro, tipo, era o Tony Stark. E, bom, a gente sabe como acabou. Tranquilo aparecer. Eu acredito que a narrativa, a história, a trama não precisa tanto da história da Marvel. Porque, por exemplo, Iron Man 1 e 2 e 3, você não vê tanta coisa dos outros heróis do universo Marvel. E ele caminha sozinho, sabe? Esse é o que eu acho um certo... Me irrita um pouco isso. Eu acho que é o medo. E o engraçado, inclusive, é que o Homem-Aranha 3, de certa forma, me lembrou também uma referenciazinha, porque lá tem um herói também que é uma farsa, tem uma desconstruçãozinha. Eu falei, nossa, ficou até parecido do jeito que esse filme caminhou, né? Então, eu gosto desse do Homem de Ferro 3, de algumas das viradas do roteiro, assim. É que ele irritou bastante o pessoal que é fã do quadrinho, né? Tipo, o Mandarim no Homem de Ferro 3 é um ator que o empresário contrata porque as pessoas têm medo de ter que construir a figura de um vilão para as pessoas terem uma face pro mal, tá ligado? Que é uma adaptação, né? É uma alteração que
que casa na adaptação. Isso me lembrou muito a parte do mistério aqui, me lembrou o Iron Man 3 lá. Falei, nossa, ele caminhou do mesmo jeito, apesar de não ter nada a ver, mas enfim. Sim. A Sony ainda tem muito poder nesses filmes aí, apesar da Marvel estar conseguindo fazer um bom trabalho com eles. Parece que eles têm medo que o personagem vá funcionar sozinho ou algo do tipo. O que importa é que eles estão, pelo menos esse segundo eu acho que funcionou muito bem a inclusão dele no universo maior, mas principalmente a parte do Tony Stark que me incomodou tanto no primeiro filme, nesse pra mim começou a meio que fazer sentido, assim, porque o vilão do filme, né, o Michael Keaton, o Abutre, um puta visual estiloso, visual legal do vilão, ele também culpa o Tony Stark pela empresa dele que faliu, ele também tem problemas diretamente com o Tony Stark, esse vilão do segundo também, eu não acho que eles só estão simplesmente repetindo a fórmula, sabe, tem uma conexão temática aí, o fato dele morrer da forma que ele morreu e é isso, ele quer ser um Tony Stark, ele meio que consegue, e a gente tem todo ele filmando um vídeo meio desfocado, com frase do Peter por cima insinuando que ele é vilão. Tem o J. Jonah Jameson lá no canalzinho dele que com certeza... que é todo teoria de conspiração e essas coisas, e não, o Peter Parker o Homem-Aranha é uma ameaça, e tipo, é muito atual isso mesmo. Agora você vê, né, a gente tem, tipo, essa derrota do Mistério, tem também um pouco da imaturidade também do Peter, né? Porque o Peter chega lá, conversa com ele e tal. Mesmo quando ele derrota o Mistério, o Peter ainda dá brecha para algumas coisas, né? Ele não tem uma solução rápida, letal, sabe, direta e tal, tipo, para solucionar o problema. Não, ele tem sempre que passar pelos improvisos e tal. Porque, novamente, a gente tá falando de um personagem que ainda assim está se construindo. Aí, quando surge essa questão de a divulgação, né, de que o Peter é o Spider-Man e tal, a gente entende até isso, tipo, porque o Mistério tinha toda uma equipe por trás dele que tava lá monitorando ele, olhando ele e tal. Então, tipo, com certeza eles tinham um plano B ali, que era, se der merda, a gente, sabe, joga a merda no ventilador ali, pronto, entendeu? Tipo, inclusive umas cenas ali nesse ato final, quase final, né, mostra exatamente isso, que uma pessoa da equipe pode, de repente, mostrar alguma coisa ali no final. Sim, né? Vocês lembram? Sim, eu acho bem engraçado que é justamente... Eles fazem uma liga, tipo, isso me incomodou sempre em alguns filmes do Homem-Aranha, mas aqui eu acho que é feito legal, assim. Que tem desses subalternos aí da equipe, né? É um figurante do Homem de Ferro 1, tá ligado? Vocês lembram? Que é aparece o Jeff Bridges lá, tipo, Tony Stark construiu isso numa caverna, tá ligado? Sim, esses figurantes bem de segunda, assim, sem diálogo, assim, eles conseguem incluir no filme sem parecer forçado, assim, isso eu achei bem legal. Então, eu acho isso legal porque uma das características dos vilões do Homem-Aranha são justamente essa questão humana, né? Assim, todos eles, tipo, quando você vai ver todos os vilões que passam pelo Homem-Aranha, ou tinham algum tipo de conexão com o Peter, ou tem alguma, sabe, tem alguma coisa humana ali. Tem alguma raiva de alguém. Não é forte. aquela coisa tipo megalomaníaca de vou dominar o mundo e, sabe, vou ser o dono e fundir o planeta Terra com Mercúrio e tal. Não tem isso. Sim. Eles têm essa coisa mais terrena. E aí, quando por isso que eu acho que todo o arco que envolve o Mistério, eu acho ele muito bem fechadinho. E volta pra questão da atualização. Porque daí, quando a gente vai olhar lá nos quadrinhos, a gente vai ver lá que o personagem do Mistério, tipo, era um cara que mexe com parte de ilusão, que era, sei lá, que tem a parte lá, sabe, tem algum tipo de... mexe com alguma coisa de química, que faz hipnose, sei lá o quê. E aqui é um cara altamente tecnológico, que, sabe, vai usar drone pra criar projeções e iludir a galera. Sim. Inclusive, nos quadrinhos, o Mistério é um dos vilões mais chinfrins do Homem-Aranha, mais falhos. Ele, ainda que estiloso pra caramba e divertido, mesmo o Abutre em uma escala um pouco menor, mas tanto que o Sexteto Sinistro, que é um projeto que a Sony tá tentando desenvolver há anos já, não sei que merda vai sair disso, mas enfim, os vilões do Sexteto Sinistro normalmente são tipo pé rapados, são vilões falhos, que se juntam, mas é quase que uma parada meio trapalhões, assim, sabe? Eles que se derrotam, eles que... egos e essas coisas. E é muito legal que o Mistério, que é o personagem que eu particularmente sempre gostei mais pelo visual dele, consegue ter um papel relevante, assim, consegue ser um vilão interessante, bom. Como o Dani falou, em grande parte por causa
causa do Jake Gyllenhaal. Sim, exatamente. É que eu acho que no quadrinho ele tem um tom mais de misticismo, né? De ilusionismo, assim, só mágico, bababá. E aqui não, ele ganha uma coisa real, é forte, assim. Exato, e a justificativa pra isso, né? Tipo, o fato deles irem justificar, o fato dele criar ilusões e tal, deles irem encaixar o personagem, o Quentin Beck, lá na história do Tony Stark, quando o Tony Stark faz aquela cena, que é uma das cenas clássicas, assim, uma das cenas marcantes de Homem de Ferro, que era justamente mostrar o personagem rejuvenescido, que na época foi um dos bafafás, assim, caraca, fizeram o Tony Stark novo e tava perfeito e blá 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 blá. Aí compararam, inclusive, com o rejuvenescimento lá da Princesa Leia de Star Wars e tal, e aí eles foram pegar uma cena clássica que todo mundo se lembra pra encaixar lá atrás, falando assim, ó, o cara que desenvolveu aquela tecnologia não foi só o Tony Stark, foi esse cara aqui, o Quentin Beck, que tava lá. Só que o Tony Stark achou essa tecnologia boba. E aí se livrou desse cara. Esse cara ficou extremamente, né, assim, raivoso e tal. Sim, e foi atrás de outros cientistas que também sofreram algum tipo de retaliação. E aí, pra mim, tipo, fez todo sentido. Tipo, ele reuniu uma equipe e falou assim, quer saber o seguinte? Vamos mandar todo mundo calar a boca aqui, que a gente vai mostrar que a gente é bom nesse negócio mesmo. Entendeu? Sim, e faz sentido, né? Faz. Normalmente eu não gosto de retcon, né? Que é tipo você voltar no tempo e falar, ah, não. É o próprio Homem-Aranha 3, né? Que é tipo, ah, não, quem matou o tio Ben foi o Homem-Areia. Tá? Tipo, horrível. Só que nesse filme faz sentido, é orgânico, assim. E faz sentido, e até eu vejo muito o Tony Stark, na verdade, reconhecendo isso como uma tecnologia potencialmente perigosa e usando só para aquela reconstituição, sabe? O Quentin Beck acha que o Tony Stark achou só boba, mas não, ele provavelmente percebeu o potencial bélico, não é nem bélico, mas de certa forma é bélico, porque você usa isso como uma arma, você é uma arma também, a ilusão, é horrível, e enfim... Sensacional. Tem uma coisa que eu tô pensando aqui que eu acho que faz um pouco de sentido, que assim, vocês estavam falando sobre os vilões do Homem-Aranha serem, em geral, pessoas com algum trauma ou que tem alguma coisa relacionada ao passado. E tanto o Mistério quanto o Abutre do filme anterior tinha algum tipo de ranço, né, de trauma, de ódio em relação ao Tony Stark. E é interessante pensar isso, porque a impressão que eu tenho é que o arco macro do Peter Parker no universo Marvel, de todos os filmes, vai ser algo relacionado ao fato de ele ser um Tony Stark, né, em potencial, realmente o próximo Homem de Ferro, entre aspas, com melhorias. Porque o Homem de Ferro, o personagem do Tony Stark, apesar de ter tido um arco de realmente ser alguém, sabe, evoluiu pra caramba, de um cara extremamente mesquinho, arrogante e egocêntrico pra alguém que realmente se sacrificou pela humanidade, o fato é que ele tinha isso, de ser um cara, né, esse famoso ricão, meio egocêntrico. Então a impressão que eu tenho, e não sei se ficou tão claro pra todo mundo, ou se é realmente isso, mas a impressão que eu tenho é que o Tony Stark viu no Peter Parker, tipo assim, esse cara sou eu, sem essas minhas falhas. Então, com isso, ele sim seria capaz de se tornar no futuro o equivalente ao Tony Stark, em termos de genialidade, ou de alguém que manja de tudo, de tecnologia e tal, mas que ao mesmo tempo tem a simplicidade, tem essa, sabe assim, esse jeito simples que ele tem, de origem humilde, que faz com que ele não crie novos vilões, entendeu? Porque, querendo ou não, o Tony Stark, ao longo da vida dele, ele criou vilões, de certa forma. E todos são, né? Quase todos dele, também, os vilões do Homem de Ferro, meio que eram isso, né? Tipo, é o cara que ficou com ódio da indústria Stark, o cara que, né, esse tipo de coisa. Eram meio que reações a ele, né? Reações a ele. E aí eu acho que talvez o Peter Parker tenha esse poder de não gerar, não é ele que gera, mas ele tem sempre esse azar de dar merda na vida dele mesmo. Tipo, sabe, sempre acontece pra ele as coisas, sem ele ter feito nada. E é meio que um pouco o histórico dele. Então eu acho que talvez seja um macro arco que a Marvel tá planejando pra ele, do tipo, ele vai em algum momento se tornar um Tony Stark melhor do que o Tony Stark. When Fury asked me to come up here and see how you were doing, he felt bad about snapping at you. Really? You guys do have sarcasm on this earth, right? How you feeling? I didn't think I was gonna have to save the world this summer. I know that makes me sound like such a jerk. I had this plan with this girl that I really like, and now it's all ruined.
isso é uma das coisas que no universo Marvel não é tão importante, que são as identidades secretas, né? Não sei se era só o Peter, deve ter mais algum que eu não me lembro. Mas no universo Marvel cinematográfico, tipo, as identidades secretas não eram não é um grande lance, né? Tipo, todo mundo sabe quem é o Capitão América, todo mundo, enfim. Mas a forma como eles estão explorando isso nesses novos filmes é muito boa. Na cena do jato mesmo, quando tá o Peter fazendo a fantasia, que eles arrumam uma desculpa muito boa pra fazer o uniforme original, né, do Steve Ditko, o desenhista, e do Stan Lee, que é aquele preto e vermelho, que começa a tocar Back in Black, que é a música que toca no primeiro Homem de Ferro. Inclusive, acho que a primeira cena do filme já toca Back in Black, né, no Homem de Ferro 1. E aí é muito, ao mesmo tempo, nostálgico, mas funciona como fanservice, funciona como desenvolvimento do personagem, e mostra mesmo o rap, né, vendo o Peter quase chorando, assim, se lembrando do próprio Tony, assim, o Peter fazendo a fantasia dele sozinho, sem inteligência artificial, que é uma coisa boa já, tipo, o Peter não precisa, ele não vai usar essas tecnologias do Stark que salvaram ele tanto no primeiro filme, porque ele tá amadurecendo, então, tipo, funciona muito, assim, nesse filme. Perfeito. Outra coisa que eu acho que funciona também é justamente a relação do Peter com a MJ, sabe? Eu comprei muito esse romance deles. Eu gostei do desenvolvimento da MJ ao decorrer do filme, porque logo que ela aparece até assim com uma postura, sabe? Ela se coloca mais assim, ela chega forte na cena. E conforme o tempo vai passando, você percebe que ela também vai ficando assim meio desconcertada com algumas coisas do Peter, ao mesmo tempo que ela tipo dá umas tiradinhas nele aqui, outra ali, você percebe que ela tem uma sutil admiração por ele, às vezes ela fica nervosa com alguma coisa que ele faz e tal. Então eu gostei muito disso, assim, de como eles se conectaram. Eu tinha gostado lá, quando a gente viu o Andrew Garfield com a Emma Stone, que eles tinham uma sinergia muito boa, né? Até porque os dois depois vieram a ter um romance na vida real e tal. E aqui, independente dessa questão da vida real, o Tom Holland e a Zendaya funcionam muito bem, cara. Eu acho eles dois muito, sim, eles têm uma sinergia muito boa. Sim. E eu até tava comentando antes, eu gosto muito dessa MJ desse jeito, assim, sabe? Porque até feriado aqui em São Paulo e tal, e passou na Globo à tarde o filme lá com o Maguire, né? Sim, Homem-Aranha 2, os melhores Homem-Aranha 2. Pra mim é o melhor Homem-Aranha, gente. Então. Não, sim, eu acho que é tipo, mano, é quase um Superman do Christopher Donner de filme de história em quadrinho. Pena, eu também assisti, Rafa, só que eles cortaram várias cenas. Cortaram. Mas você vê, lá ele tem a questão do romance também, né, entre os dois, mas eu tinha alguns problemas com aquela Mary Jane lá, sabe? Eu não, tipo, gostava dela, mas não era a Mary Jane que sabe, que eu via o Peter, tipo, apaixonado por ela e tal, tipo, pra mim não encaixava tão bem o Maguire com ela, mas beleza. Depois, nas continuações, eu achei que eles melhoraram essa sinergia entre Peter Parker e MJ. E aqui, eu acho que eles estão no ápice dessa sinergia, porque eu acho a Zendaya muito empática, eu acho ela tem um carisma dela, assim, e o Tom Holland carrega esse carisma junto. A cena pra mim que o Tom Holland tá conversando com o Happy dentro do jato e o Tom Holland tá com os olhos vermelhos, né, lembrando do Stark, cara, dá vontade de você chegar nele e falar, garoto, calma, cara, vai dar tudo certo, vem aqui, me dá um abraço, sabe, assim, tipo, é um cara muito empático também, sabe, e aí conforme eles vão se aproximando, a MJ e o Peter, tem essa questão da road trip, né, deles irem se conhecendo cada vez mais, mas o filme também dá algumas brechas ali pra aprofundar mais isso. Por exemplo, quando eles estão dentro do ônibus e o Peter aciona aquele drone, tem um momento lá que o Peter levanta e ele fala pra todo mundo, olha ali na esquerda, tal coisa, e todo mundo levanta e vai pra esquerda pra ver. Nisso ele dá aquele pulo, destrói ali e tal, o drone volta pro ônibus. Quando ele faz esse movimento, se você olhar na cena, a Mary Jane é a única que tá no canto, tipo, ela não levantou pra ir pra esquerda e ela tá de olho colado nele, no Peter, assim.
Então eu achei muito legal, assim, tipo, essas sutilezas, sabe? As trocas de olhares, o romance, esse romance adolescente, sabe? Os erros adolescentes no romance e tal. Então eu gosto muito disso. E isso acabou, acho que entra nas falhas, porque assim, desse filme, porque eu acho que jogou também o amigo dele só uma... Perdeu um pouco a importância. Não é mais um, né? Ele é só um alívio cômico e tal. E aí eu acho que entra numa... Não sei, queria saber o que vocês acham das piadinhas. Que o filme tem piadinhas que deixam o filme mais leve. Então, por exemplo, eu fiquei um pouquinho nervoso, mas em vários momentos eu me peguei pensando, não vai acontecer nada com o Homem-Aranha, eles vão resolver isso aí. E pra atrapalhar isso, eu acho que tem também as piadas, né? Tipo, eles estão lá sempre fazendo piadinha. Vocês acham que pesou ou não? Que foi no tom bom, no tom certo e tal? Achei muito divertido mesmo, todas as piadinhas, mas tem hora que realmente dá uma exagerada. A questão não só dos amigos dele, o próprio amigo virar alívio cômico, ele ganha até uma namoradinha também, né, o amigo dele. A própria tia com o rap, eu achei também meio exagerado, podia ter sido mais... Eu não sei se essa estrutura ali cabia, mas é o tom da Marvel, né? Querer sempre ter um filme divertido e vai inserindo piada pra testar, acho que o espectador também. Eu não assisti em cabine, eu assisti com o público, e eu vi que algumas delas, realmente a galera ia na vibe e ria pra caramba, sabe? Mas outras não, outras eu via silêncio. Então eu acho que tem coisa que dá pra ficar assim, mas tem algumas que eles podem tirar e não jogar no próximo filme, né? Sim, eu sempre falo sobre isso, às vezes eu acho que eu sou até chato, sou pedante de sempre falar das piadinhas da Marvel, do quanto eu acho que os filmes poderiam ser bem mais se eles quisessem, se eles tentassem, mas inclusive Capitã Marvel eu acho que poderia ser bem mais se eles quisessem, se eles tentassem e não tornassem um filme só mais um filme genérico de ação. Mas eu acho que nesse Homem-Aranha, mais do que no primeiro filme, ele funciona as piadas, principalmente porque ele não diminui o peso das situações dramáticas. Elas acontecem isoladamente, em momentos leves, em momentos que se resumem basicamente aos amigos. Você nunca vê, por exemplo, um desses momentos no clímax do filme. Entendeu? Como acontece com vários outros filmes da Marvel. O problema de Volta ao Lar é que ainda que ele negasse as piadinhas num clímax, por exemplo, no momento que deveria ser sério, acho que o John Watts e os roteiristas, a equipe responsável por aquele filme, ela não tinha tanta experiência com um filme de tal escopo, né? O John Watts só tinha dirigido o filme com Kevin Bacon lá, A Viatura, eu acho, e outro filme de terror, Palhaço, que inclusive é muito bom. E agora nesse filme eu acho que eles elevam as coisas que já eram boas do primeiro filme, as coisas que não funcionaram eles tiram. Então, tipo, isso do amigo do Peter, né? Que é o Ned. Ele tem uma subtrama, uma amiga lá do Peter, da galera, que, tipo, você para assim e fala no filme, caralho, isso não faz muito... Podia cortar essas cenas do filme que não ia interferir em nada. Na trama principal. Sim. Mas eu acho que é muito importante deixar elas, porque contribuem muito mais ainda pra essa ideia de filme adolescente, tem um coadjuvante, a subtrama deles também é um retrato de como adolescentes se relacionam. Que é um nego, tipo, ele fala, não, mas é que vocês terminaram já? Não, a gente cresceu muito com outras, sabe? Tipo, é fofo, é divertido. Eu gosto muito daquele amigo dele que ele tá sempre postando as coisas na internet. Eu acho já que aquele lá funciona pra caramba. Ele até fez o Hotel Budapeste, né? Aquele ator. Puta, sim. E olha que legal isso. No final do filme, tá todo mundo lá no aeroporto e tal, encontrando com a família. E eles incluem mais uma cena que, tipo, se cortassem... Tipo, é aquele lance de, tipo, se você tá mostrando algo, ele significa algo pra trama. E eles mostram um flash, tipo... minha mãe não veio? E aí o segurança dele, o guarda-costas, não, seus pais não puderam vir. Sabe, tipo, só isso. Eles colocam isso, não vai pra lugar nenhum, mas faz sentido na trama e nas mensagens de adolescente, tipo, por que ele é tão cuzão assim, sabe? Exatamente. Eu também não vi com tanto problema essa parte da comédia, apesar de achar que eles forçam a mão. Pra mim tem uma questão que daí pode ser uma tecnicalidade boba ou até insignificante pro grande público, assim e tal, mas pra mim uma das coisas que eu sinto falta nessa, em parte técnica mesmo, é a fotografia, sabe? Eu queria ter visto uma fotografia mais elaborada, assim, justamente porque
por todo o contexto, né? A gente tá falando de um filme que se passa pós-Vingadores, a gente tá falando de um garoto que tá tentando tirar férias e tá tendo que lidar com uma série de responsabilidades e não sei o que, e ele tá sentindo a pressão. Pra mim, faltou um pouco daquela cena, sabe quando a gente via, tipo, o Peter com a roupa do Homem-Aranha em cima de um prédio em Nova York comendo um sanduíche e tal, sabe? Assim, aquela coisa bem clássica de Homem-Aranha. Pra mim, faltou alguma coisa assim de fotografia nesse sentido, sabe? Nem que fosse tipo ele parado em algum ponto, olhando, observando, sentindo o lugar e tal, e aquela fotografia que vai te abraçando com o ambiente e tal, que era uma coisa que a gente via muito, inclusive nos filmes antigos, né? Que tem aquela cena famosa que foi deletada no 11 de setembro, que o Homem-Aranha fazia, né, uma teia lá entre as duas torres e tal. Uma rede, nas duas torres. Tipo, aquilo ali é fotografia pura. Tipo, você chega ali e você contextualiza o personagem junto do ambiente. Então, pra mim, um dos grandes problemas desse filme é justamente isso, faltar um pouco mais dessa contextualização do personagem com o ambiente. Sabe? É trazer um pouco mais da luz do sol de Veneza, das belezas da cidade, dele estar em Praga, e você vê um pouco mais ali das planícies, da conexão do Homem-Aranha com o ambiente, assim. E isso pra mim passa muito pela fotografia e pela produção ali de cena mesmo, entendeu? É verdade. Eu achei até que eles iam fazer algo na Torre Eiffel, assim, tipo, mas não teve, né, uma cena grande, assim. Que, inclusive, quando eu falo isso da perca das características, exatamente isso também. Que a fotografia, ela traz muito o tom do personagem, assim, aquele, né, dele todo, uma coisa mais ampla, e a gente fica com um sentimento, nossa, esse é o Homem-Aranha. E realmente eu também achei, eu concordo com você, faltou mesmo. Não, isso que o Apa falou define realmente o personagem. Tipo, você lembra do Homem-Aranha, você lembra do que? Nova York, pizza de Nova York, aquele cachorro quente. Os filmes do Sam Raimi eram muito bons, eram maravilhosos em visualmente fazer você sentir aquele cotidiano, sabe? Nossa, caralho, aqueles filmes eram tão bons que... A própria trilha sonora, que vem aquele jazz, sabe? Eu achava aquilo fenomenal. E eu acho que esse outro ele não tem. Sim, que os filmes do Sam Raimi, eles já eram estilizados desde o primeiro filme dele, do Evil Dead, Darkman. Eram todos filmes que eram estilizados, tinham aqueles movimentos de câmera, aquela fotografia, aquela trilha sonora extremamente expressiva, mas ainda assim você não achava que era tipo um desenho animado, sabe? Eles eram fantasiosos, eles tinham um maravilhamento, mas também tinham realidade. Enfim, a gente vai começar a falar do Sam Raimi aqui, a gente não vai parar desses filmes. Mas, não, deixa eu só entrar numa outra coisa que eu não tinha gostado a princípio, mas agora eu tô vendo que ficou bacana no sentido de entrar na questão das pessoas acreditarem no que elas querem, que é os professores. É até uma coisa meio John Hughes, né? Tipo, tratar o professor como bobão, assim. Que é tipo, os professores acreditam em tudo. Não, gente, mudou, a gente vai pra Praga agora, tipo... Como assim, sabe? Pra eles tá tudo bem e tipo, o Peter Parker sumiu, não, mas ele ficou com a família em Berlim, tipo, e só o carinha lá que é vilão falando, né, tipo, questionando e eles falam, cara, fica quieto, vamos embora. Na hora eu não gostei, eu falei, cara, como esse povo é tonto e tal. Mas faz sentido, porque entra na característica de um filme de adolescente e entra na proposta do filme de falar sobre acreditarem em tudo, né? Não sei o que vocês acham. Pelo menos eu falei assim, cara, tá muito conveniente. Aí depois vai pensar, falando, não, mas faz sentido essa proposta de você se questionar, né, de acreditar no que tá lendo, do que tá vendo, do que tá acontecendo. Faz sentido. Também pensei depois um pouco mais, porque na hora que eu saí do cinema eu não gostei tanto do filme. E depois eu fui pensando, digerindo, e eu falei, eu gostei mais, então. E tem o professor de ciência que fala, né, tipo, não, a ciência não explica mais nada, porque tá tudo zoado. E é bem isso, a Marvel é isso. Tem um professor lá que acredita em bruxa, né? Ele é místico. E ele é um professor de ciências. E eu fiquei, cara... O professor principal lá, né? Que é o professor que já tá no primeiro filme. Puta ator, aliás. Ele é tipo típico ator de personagem, sabe? Sempre faz papéis de nerds. Inclusive atuou em alguns filmes do Greg Mottola, que dirigiu Superbad. Mas ele, inclusive... Olha que foda. Não sei se vocês sabiam disso. Esse professor do Peter, que aparece no Homecoming, e nesse novo, que ele derruba a câmera lá na água, que também é outra gag, que é uma piada meio estranha, mas funciona de alguma forma. Ele tá no Incrível Hulk do Edward Norton, também do Marvel Studios, como um estudante de faculdade, cara. Olha só. Sim, ele faz uma ponta, tipo, ele deixa o Edward Norton entrar na faculdade
aí o Edward Norton, tipo, ele consegue entrar dando, tipo, uma pizza pro cara. Aí esse ator aparece, tipo, agradecendo pela pizza, só isso. E eles conseguem trazer o ator de novo no Homem-Aranha como professor. Então, tipo, até o coadjuvante tem uma jornadinha de personagem, muito bizarro isso. Que legal, que legal. Dá pra encarar como sendo ele mesmo, tipo, né? Às vezes é ele mesmo. É o mesmo personagem. Mas rapidinho, só nisso que o Dani falou pra finalizar do papo de John Hughes. É algo que me incomodou muito no primeiro filme, quando falaram, não, vamos fazer um Homem-Aranha com clima de John Hughes, Curtindo a Vida Doidado e outros filmes da época. Eu fiquei, claramente, tipo, muito animado com isso, assim. Só que no filme, eles até recriam, né, aquela cena que o Ferris tá correndo pelos quintais, pulando, eles recriam isso com Homem-Aranha, inclusive, tá na TV passando, Curtindo a Vida Doidada. Só que não parece que, como eu falei, o filme não merecia isso, sabe? Tipo, ele citava, fazia referências e tal, mas você não via isso sendo exercido nos personagens, ou na forma como eles falavam com os outros. Tipo, isso tava na estética, tava no figurino, mas o roteiro não refletia isso. E eu acho que esse novo filme reflete muito isso, tipo, os diálogos, tudo, a inocência mesmo desses diálogos. O primeiro beijo do Peter com a MJ, que não é cinematográfico, ele é estranho, como a maioria dos primeiros beijos entre essas pessoas são, e é fofo, é simplesmente fofo, sabe? É muito foda ver esse tipo de, tipo, ver... Isso pra mim é tipo John Hughes, saca? E isso eu acho que funciona no filme. Okay, here we are. Beat the rush. Yeah, the rush out. Lucky for us, we got the best seats in the house. Let's go. You look really pretty. Therefore, I have value? No, that's not what I meant at all. I was just... I'm messing with you. Thank you. You're welcome. You look pretty too. Oh my gosh, opera glasses! So cute! Can I... Want to go in on a pair? You mean let's sit next to each other? Yeah. Parker, are you in position? No. Okay. No. Why the hell You not? don't want to sit next to me, or no, you just don't want to take class? I didn't mean that. If you go ahead, I'll go grab us a pair. Parker. No, I'm coming. Eu queria falar um lance das personagens femininas, porque eu acredito que, e eu até pegando o gancho do que vocês falaram sobre a MJ, que ela é realmente construída de um jeito mais forte aqui, e nos outros nem tanto, aliás, no do Sam Raimi, né, porque no segundo é Gwen Stacy. Aqui ela é mais forte e a Kirsten Dunst era mais aquela do quadrinho, né, a gostosona, a menina popular. Isso, e aqui exato. não, ela já é uma menina inteligente, ela tem as sacadas dela, ela presta atenção, ela não vai com todo mundo, e eu acho legal isso, ela realmente, ela vem como uma personagem forte, né, mas eu acho que já a Aunt May, que tinha uma outra construção nos outros filmes, de uma mulher mais destruída pela vida, pelas coisas que vão acontecendo, uma pessoa mais triste mesmo, assim, e apesar também, ela também tem um certo humor nos primeiros filmes, aqui ela já vem mais de bem com a vida, até pra pegar o tom do filme, né, ela vem mais leve, ela tem um figurino mais setentista, e aí é bem diferente o olhar das mulheres também dentro do filme. Aí entra essa nova amiga, né, que faz ali um par romântico com um amigo do Peter. Mas eu achei muito, muito diferente mesmo eles construírem essa MJ mais forte do que as outras que a gente já viu. Eu acho que essa MJ, ela tem uma questão assim de curiosa, sabe? Ela tem essa inteligência dela, ela é irônica em algumas partes, né? Naquele momento em que tá todo mundo se abrindo porque acha que vai morrer e tal, ela fala, eu falo as coisas na verdade mesmo, não tô nem aí porque as pessoas acham e tal. Então ela é uma pessoa muito curiosa, assim, dá vontade de, sabe, conversar com ela, entender mais quem que é ela, como que ela, sabe, como que ela funciona ali no dia a dia, né, como que é ela no dia a dia e tal. Então eu achei uma personagem muito curiosa. E isso que você falou também da Tia May é interessante mesmo, porque ela sai daquela figura que era uma figura muito... frágil. Frágil, mas ela tinha também aquela questão de ser uma conselheira do Peter, né? Ela simbolizava muito aquela coisa da sabedoria, de dar pra ele aquele senso de casa, de
lar, de família e tal. E aqui realmente ela fica um pouco mais distante dele, sabe? Ela tem o carinho com ele e tal, mas a gente não vê tanto esse relacionamento dele com ela. Tem até momentos que ele tá falando com a Tia May que é meio aquela coisa de adolescente mesmo, tipo, ai meu Deus, para de ficar falando que eu tenho lá o seu, né, o senso de aranha. Ela vem mais como uma amigona, né? Lá, mais a tia amigona, liberal. Exatamente. A personagem da MJ é forte, é interessante, e eu acho que, mano, tem que chamar ela por Michelle, a gente tem que ver algum jeito de... É um desserviço pra Mary Jane dos quadrinhos chamar essa personagem de MJ, de Mary Jane, e é um desserviço pra Michelle de, tipo, comparar ela com a Mary Jane, sabe? Tipo, como eu falei, quando os roteiristas / diretor, não sei, colocaram ela como MJ o nome, eu acho que, tipo, eles deram meio que um tiro no próprio pé, assim, sabe? De, tipo, associar uma personagem totalmente diferente. Aquele mesmo lance de, tipo, uma 007 feminina, tá ligado? Tipo, não é uma 07 feminina, não, é uma personagem nova, foda, não tá à sombra de uma personagem já existente, sabe? Sim. Eu ia falar que eu gosto muito que a personagem da loirinha lá, que eu esqueci o nome, e do Ned, tipo, ela não é excessivamente forçada com questões atuais, não, ela é tipo, idiota, como um cara adolescente dessa, assim como o Ned, sabe? São, tipo, meio que, são todo mundo lá meio que bobão, assim, sabe? Tipo, tá todo mundo crescendo, aprendendo e é isso, assim, isso é muito foda. Gente, sensacional. Vamos dar aqui nossas notas, então, pra gente dar um parecer, né, sobre Homem-Aranha Longe de Casa. Vamos começar aqui. Dani, quanto que você vai dar de 0 a 5, podendo ser nota quebrada, para esse filme aí que chega pra, né, dar continuidade aí, história do Peter, do Homem-Aranha e por aí vai. Bom, vamos lá. Eu adorei o filme, eu fui ver o filme achando, já até com preguiça, sabe? Pô, acabou de ter um finalzão lá, né? Não precisava ter já, e sei lá, mais um filme de super-herói e tal. E no filme me surpreendi, fiquei, sabe? Falei, cara, pô, o filme foi muito bem bolado, e é aquele filme que realmente cresce depois que você pensa nele, né? Você vai pensando nele e fala, nossa, faz todo sentido, tal. Ele funciona como um filme único, mas obviamente que tem todos esses elementos de filme da Marvel, de que né, junta com tudo, um grande filmão, né, uma grande série. E sei lá, eu acho que tudo funcionou muito, eu fiquei muito feliz com as cenas pós-créditos. Começou lá, eu falei, cena pós-crédito, vou ficar porque, né, ninguém tá saindo, vamos aí. Eu tava quase saindo e vi que ninguém tava saindo. Falei, então vamos ver. Falei, nossa, cenas pós-créditos fundamentais, assim, muito, muito boas e muito importantes, eu achei. As duas, até a outra que a gente acabou não falando, né, aqui, do fato de que o Nick Fury não era o Nick Fury, né? Ele é o Screw, né? E que é um ator muito bom. O ator que faz ele é muito bom, ele tem um humor. Ben Mendelsohn. Nossa, o cara é monstro. Ele é ótimo. Ben Mendelsohn. E assim, tipo, achei que ficou muito legal. Até eu vi um questionamento que eu não tinha pensado antes, que é quantas vezes o Nick Fury não era o Nick Fury, né? Tipo, talvez antes dos filmes não era ele também. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que, enfim, pra mim funcionou muito bem, então, só que eu vou dar uma nota quebrada, porque eu acho que ele não chega a precisar, por conta dessas falhas, ele não chega nem a 4.5. Então eu vou dar 4.2 pra ele. Ótimo, 4.2. 4.2. Antes da gente ir pra nota aqui da Bárbara, eu queria só perguntar pra vocês me ajudarem aqui, né, nessa interpretação justamente do Screw, né? Porque no final é revelado isso, justamente que o Nick Fury não era o Nick Fury, né? Qual o nível de importância disso pra sequência? O que vocês acharam disso, assim? Vocês acharam bom o fato de não ser ele? Porque eu achei interessante, mas pra mim não teve um impacto, assim, de tipo, nossa, que sensacional. Não. Pra mim foi até uma coisa meio... Pra que isso? Não, então, nos quadrinhos tem a saga, né, chamada Invasão Secreta. Que eles descobrem que os Skrulls, né, que eram a raça metamorfa que consegue replicar todas as características, é tipo a mística, né, consegue replicar todas as características de uma pessoa. Eles já estavam infiltrados no universo Marvel há algum tempo e, enfim, isso é a melhor contribuição que eu acho que o Capitão Marvel fez, infelizmente, uma merda falar assim, mas que foi mostrar que, ou então, na verdade... explicitar, né, tipo, um bagulho que as pessoas já deveriam saber, enfim, que os Skrulls não são todos maus, né, não sei de onde surgiu isso, que algumas raças de alienígenas são, tipo, estritamente más, então, eu acho que foi só uma piadinha, foi, tipo, uma referência a essa outra saga enorme do universo Marvel, mas não tem nenhum peso como a primeira cena pós-créditos tem, sabe, que revelam a identidade secreta dele.
Eu acho que tem mais umas referências, assim, a quadrinhos, porque, se eu não me engano, tem um quadrinho que o Nick Fury trabalha junto com o Spider-Man, que acho que é a edição 80 e alguma coisa, 83, Sim. Bem antiga, acho que é ela antes dos anos 80. E assim, para algumas pessoas que não gostam de ser enganado, o filme basicamente engana todo mundo o tempo inteiro, né? Então, algumas pessoas vão achar ruim. Mas eu achei muito legal, realmente, chegar nessa parte, a gente, caramba, aquelas conveniências, então, porque você fica se perguntando, por que esse personagem tá fazendo isso? Por que ele tá fazendo aquilo? E aí a gente tem essa resposta. Então, foi crucial, eu acho, a Marvel entregar essas duas cenas pós-créditos que respondiam também perguntas dentro do filme, né? Porque às vezes tem cena pós-crédito que não faz nada, assim, eu acho tão besta. E essas fizeram muito sentido, as duas. Mas você pode dar um exemplo, Bárbara, tipo, do que você sentiu, por exemplo, relacionado ao Nick Fury, que depois quando você viu que ele era um Skrull, você falou, bom, aí justifica. Eu acredito que ele age com mais racionalidade, por exemplo. Quando eles chegam no local, no início do filme, chega e já tem uma pessoa lá, já agindo contra uma outra, né, em cena. E de certa forma ele já vai ficando amigo, falando, como assim? Aí ele já vai pegando as informações do outro. Geralmente ele vem com todas as informações de todo mundo. Entendi. E ele não tinha informação do mistério, de nada do mistério, né? E ele já ficou amigo, já chama o Peter Parker, tem esse cara aqui. Eu falei, nossa, eles já se uniram tão rápido. Então eu achei muito estranho. Ele demonstra um certo amadorismo, né? Assim, isso, porque o Nick Fury já vem com tudo na mão, sabe? Nos outros filmes. E aqui não. Aqui ele ficou... meio assim. Perfeito. Essa coisa do Skrull explica o fato de o Nick Fury ser mais bobão nesse filme, né? Sim. E aí é isso, tipo, não era ele, então beleza, você aceita e aí isso funciona na narrativa, porque se ele fosse muito espertão, você resolveria o filme na metade, então não faz sentido. Então é isso, achei interessante. Sim. Perfeito. Bárbara, então emenda pra gente aí, traz aí sua nota de 0 a 5, podendo ser nota quebrada aí, quanto que você vai dar pra esse filme? Eu achei um filme divertido, ele tem realmente um tom adolescente que às vezes me irrita, mas eu gosto dessas narrativas, né, que estão construindo agora, mas eu não vou tão, assim, como algumas coisas realmente me perturbam, eu vou ficar com 3, né, que geralmente eu dou umas notas, assim, no Wannabe Nerd, assim, 3 voos de aranha, 3, umas coisas bem, assim, nada a ver. E realmente essa vai 3. Eu até tinha pensado em dar 2,5, mas eu falei, não, eu depois pensando melhor com as coisas da internet, do fake news, realmente ele constrói isso muito bem. Os personagens não são burros, eles ficam se questionando, né, um ao outro. E aí eu acho que ele merece um 3. Legal, show de bola. Tá aí, 3 então, o Dani tinha dado 4.2. E você, Cauê, quanto que vai ser? 0 a 5, Homem-Aranha, Longe de Casa. Então, cara, nenhum filme eu acho que do personagem do Homem-Aranha vai se equiparar, pelo menos ao segundo filme do Sam Raimi. Eu acho que aquele filme é pro Homem-Aranha o que o Superman do Richard Donner é pro Superman. Foda-se, mesmo com as coisas que, como é que se fala, são datadas. E eu acho que esse filme também, ele, assim como também o do Andrew Garfield no Homem-Aranha representava muito um momento de como os produtores encaravam a juventude, esses novos também fazem a mesma coisa, só que eu acho muito mais charmoso. Eu não achava que eu ia, assim como o Dani falou, né, eu fui ver o filme com pretensões, com expectativas baixas. Gosto do Longe de Casa, eu dei 3 claquetes, se não me engano, no site lá quando eu escrevi. Como eu falei, eu acho que ele tem uma proposta legal, mas não consegue exatamente alcançar ela, e eu acho que esse novo filme ele consegue. Ele tem também muitas das mesmas propostas, só que tem um amadurecimento do diretor, tem um amadurecimento dos atores, estão melhores também, o entrosamento, a dinâmica do Tom Holland com a Zendaya tá ótima, as cenas de ação tão boas, o Jake Gyllenhaal tá bem, e é isso. Eu acho que a gente falou já sobre a maioria das coisas aqui. Pouca coisa me incomoda no filme, quiçá nenhuma. Eu só acho que é um filme 4 claquetes mesmo. Não... É simplesmente muito bom ver o Homem-Aranha, que é tipo um dos heróis mais... Até os filmes dos Vingadores serem lançados, eu acho que era o herói, até mais que o Superman, o herói mais conhecido, mais famoso do mundo. E é simplesmente muito legal ver o Homem-Aranha fazendo coisas heróicas e se superando. E esse personagem que tem uma relação tão longínqua com a cultura pop e com as pessoas, de volta nas telas em bom estilo, em boa forma, assim. Sim. Eu acho que esse filme, da mesma forma que o personagem tá amadurecendo, o pessoal do lado de fora que tá fazendo esses filmes também tá amadurecendo essa equipe, com os temas e com tudo. Então, tipo, eu acho que se ele continuar nesse ritmo, a tendência é só melhorar mesmo. Sim, exatamente. É isso, 4 claquetes eu acho que é, tipo... É bom. Ótimo, tá aí então, 4 claquetes. E aí, pra fechar aqui as notas, eu vou dar a minha nota. Eu resolvi dar 3,75 pra esse filme.
Porque, como eu falei, assim, eu acho que é um filme divertido, eu acho que é um filme bem good vibes, assim. Pra mim, o principal problema dele é técnico, sabe? Eu sinto falta de mais inovações técnicas ali, de mais fotografia. Eu queria ver uma câmera um pouco diferente. Queria ter visto mais coisas, assim, tipo, diferentes realmente. Tipo, todas as cenas de ação e tal, pra mim, elas são tudo muito clichê, assim, sabe? A gente são coisas que a gente já viu em outros lugares e tal. E vindo agora também, né, de um Vingadores, que teve tantas cenas gigantescas de ação e tal, eu queria ter visto mais alguma coisa aqui diferente, sabe? Meu, coloca uma GoPro na cabeça do Peter Parker, vamos ver outras coisas de outros ângulos, sei lá, me traz alguma coisa diferente. Eu sinto um pouco falta disso, assim, nesses filmes de herói. E pra mim, um dos grandes pecados desse filme é justamente a fotografia não ter entregado pra gente um pouco mais desse momento do Peter ali na Europa. Eu acho que a gente podia ter desfrutado mais desse Homem-Aranha nessa Europa, assim, tipo, como ele já saiu de Nova York, que era o habitat normal dele ali, que a gente já tá acostumado, pô, me encaixa esse cara aí, né, sabe, em lugares totalmente novos, me traz uma fotografia mais aconchegante, me conecta mais com ele nesse ambiente e tal. Então esse eu acho que é o grande pecado desse filme. Então se a gente pegar aqui os 4.2 do Dani, os 3 da Bárbara, os 4 do Cauê e meus 3,75, estamos carimbando para Homem-Aranha Longe de Casa a nota de 3,74. Olha. Tá vendo? Foi sem querer isso daí, tá vendo? Então tá aí, ó, nota pra Homem-Aranha Longe de Casa. Fica aqui o convite pra você que viu o filme, né, que acompanhou esse nosso papo até agora, mandar seu comentário e dizer o que você achou de Homem-Aranha Longe de Casa. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento sensacional que a gente tem dentro do nosso podcast, um momento que inclusive a gente fez uma pesquisa no nosso Twitter sobre o Plano Detalhe e a galera falou que ama esse momento. Ama, já compraram livros, já fizeram viagens, já fizeram passeios, é um momento Tem ímpar. gente que define o fim de semana na Netflix por causa do Plano Detalhe, exatamente. É um momento importantíssimo desse podcast e dessa vez vou começar com o meu amigo aqui, Daniel Cury, para trazer aí um Plano Detalhe sensacional para os nossos ouvintes. Dan, o que você trouxe? Vou dar duas dicas, uma de um podcast que já era para eu ter falado há muito tempo, eu ouvi ele faz tempo, acabou ficando aqui na minha lista, até fiquei na dúvida se eu já tinha falado, mas não falei, pelo que eu confirmei aqui. Eu vou indicar um episódio 16 do podcast Sobre História, né, que é um podcast sobre história, no caso, inclusive um título muito bom, né, porque você não tem que ficar explicando o que é o podcast. Mas enfim, é um episódio muito bonito e muito denso e muito importante, que chama A Flor da Terra, o nome do episódio. E esse episódio, ele conta basicamente, com algumas participações e tal, ele já foi gravado há algum tempo e eu ouvi a indicação e tal, ele conta sobre, o pessoal contando sobre a história do IPN, que é o Instituto dos Pretos Novos, e um lugar que é chamado de Cemitério dos Pretos Novos, que é um galpão na região do Porto do Rio de Janeiro, que quando foram fazer todas as reformas, descobriram que tinha escravos de 2-3 séculos atrás, que eram enterrados lá. E aí criaram esse instituto, e a família que é dona do espaço, ela se viu na obrigação de cuidar do espaço. E eles têm muita dificuldade, porque existe muito pouca verba destinada a esse lugar, que é gerido por esse instituto, né, que criaram para gerir o local. E é muito, enfim, o episódio ficou muito bonito e ficou muito tocante, e o pessoal fala de uma forma muito, muito impactante, conta detalhes sobre o que esse lugar representa, o que ele representa na história do Brasil, principalmente uma história que apagou, né, historicamente, tanto os negros. Esse local é muito importante por isso. Então, é um episódio bem legal de se ouvir, bem interessante, então fica aí a dica. E aí, quem quiser acompanhar esse podcast para ouvir mais episódios, com certeza vale a pena, muita coisa para aprender de história. E
o outro, já que eu comentei, a gente fez, né, tá gravando esse podcast depois de fazer uma live de comemoração de 7 anos do podcast, e eu cheguei a comentar desse filme na live, vou indicar aqui também, que é o filme I Am Mother. Não sei se está traduzido para Eu Sou Mãe, em português, mas tá lá na Netflix, ele estreou faz um tempo. É um filme que foi passado lá no Festival de Sundance, né? Uhum. E é um filme muito bom, é um filme de ficção científica desses bem legais para se pensar, desses que tem um diretor novo que com certeza vai voltar fazendo coisas bacanas. Tem a Hilary Swank, né? Super bem no filme. E que é basicamente, enfim, só para quem não sabe, é a história de uma criança que cresce numa espécie de unidade de recuperação da humanidade, porque o mundo tá acabando e os humanos morreram todos, né, a princípio. Uhum. E aí, nesse lugar tem basicamente um robô e ele gera um bebê. Ele coloca lá um equipamento para gerar um bebê. E ele cria esse bebê com a ideia de que depois vai criar outros e eles vão repovoar o mundo e tal, com esses... É tipo uns óvulos que estão guardados, né, num lugar assim. Uhum. E, enfim, é isso. E I Am Mother faz a referência ao robô, que seria a mãe, que a menina chama. E ela vai crescendo e tal. E é uma história bem legal e é nessa pegada do Ex Machina, sabe? É aquele filme de ficção científica que foi feito com pouca grana, então eles fazem de um jeito bem legal, assim, muito interno, muito lugar interno que eles gravam, mas é muito bom e vale muito a pena. Show de bola. Então legal. Tá aí, 2 dicas do Dani. Links vão estar aqui no post desse podcast. Você que não sabe, acessa lá o cinemação.com, entra no post desse podcast, os links vão estar lá, você ainda dá um page view pra gente, né? Sempre bom lembrar isso. E aí, Bárbara, o que você trouxe pra gente de plano detalhe? Eu trouxe 2 dicas também, como o Dani. A primeira, a gente estava falando aqui, né, da contemporaneidade do Homem-Aranha, é sobre um documentário gravado aqui em Brasília e também, acho que ele tem algumas cenas em São Paulo, que foi sobre a época da chegada do Uber no Brasil. Ele chama Uber vs Táxis. Ele é dirigido pelo Maurício Costa e ele acabou de chegar no NetNow e também no Philos, né? Eu acredito que o Philos, inclusive, essa semana tá gratuito para quem quiser assistir esse filme. Eu super indico, porque ele toma, assim, tempo para pensar na nossa mobilidade urbana como ela é atualmente. E vem as questões de quando ele estava lá, a lei estava sendo formulada, né? E tem entrevistas com a galera da Uber, com a galera da 99, dos aplicativos mesmo, políticos que eram contra e a favor, os sindicalistas também dos táxis. Ele é muito, muito eloquente e eu realmente indico as pessoas assistirem porque é uma obra brasileira, né? E vem com informações também do mundo, em como a Uber também chegou no resto do mundo. E super indico, porque o Maurício até eu acho que o Dani conhece, a gente fez aí a cobertura de Sundance. Sim. E ele já tem um outro filme, um outro documentário também político, mas eu gosto muito do Uber vs Táxi e é realmente, assim, espetacular a visão que ele consegue mostrar ali sobre o que isso afeta na nossa vida diária, né? Esses novos aplicativos que vão, ou não ali uma forma de carona ou é realmente um serviço, né? Ele entra nas questões trabalhistas, tem, assim, vários aspectos muito, muito interessantes no filme. E também fala de Brasília de uma certa forma. Legal, muito bom, tô a fim de ver mesmo, eu vi lá e quero muito ver. E também, assim, pra quem gosta de streaming, né, vou indicar um documentário que fala sobre a produção do novo CD da Madonna, saindo totalmente de filme. Legal. É o Madame X, tá na Amazon, tem 22 minutinhos e é muito legal porque ela vai falando de faixa a faixa, inclusive da faixa que ela tá fazendo, que ela fez com a Anitta, né, explicando como foi a trajetória dela pra aprender português e ela gosta muito de falar das inspirações dela, né, as mulheres que a inspiraram, ou então os cineastas. Ela fala de Tchaikovsky, ela fala de Kubrick, ela fala de Frida Kahlo, que o próprio CD, a capa, tem muito disso, e as próprias inspirações lá do fado, né, do português, os amigos que ela fez na Lisboa, por que ela foi pra Lisboa. Muito, muito interessante mesmo, e é curtinho, rapidinho a gente assiste. E esse tá na Amazon Prime. Sensacional, mais aí planos detalhes aí pra você que tá procurando dicas. E aí, Cauê, o que você trouxe pra gente então de plano detalhe nesse podcast 327?
Vamos lá. Como sempre, tentando fazer algo pertinente ao tema. São duas coisas relacionadas ao Homem-Aranha. Ainda, sempre fui muito fã do personagem e tal. E o personagem Mistério, né? Eu queria indicar duas HQs, 2 gibizinhos, 2 graphic novels, o que você queira chamar. Uma delas é focada, não focada, mas o personagem Mistério tem parte essencial. Então você que tá ouvindo aí, quer saber mais sobre o personagem, alguma coisa assim, eu vou indicar uma HQ que não é do Homem-Aranha, mas sim do Demolidor, que na época dos quadrinhos da Marvel, até hoje em dia, os vilões são muito reciclados, assim. Então, por exemplo, o Rei do Crime é um vilão que é reciclado, ele transita entre o Homem-Aranha e Demolidor, sabe? Ele é tipo um vilão dos 2 personagens, e o Mistério, ele participa, ele é o grande condutor da narrativa, na verdade, dessa HQ chamada Demolidor, Diabo da Guarda, escrita por ninguém menos que o Kevin Smith, diretor de O Balconista, Procura CM, enfim, uma figura sempre bate carteira em eventos de cultura pop e tal, e ele escreveu essa história. É muito interessante porque o Mistério, né, o Quentin Beck e tal, ele é um pouco diferente nos quadrinhos, mas o visual é quase o mesmo e tal. Ele fala pro Demolidor, ele como um vilão B, C, ele percebeu que talvez ele estivesse mirando alto demais. Talvez o Homem-Aranha devesse continuar com os vilões grandes dele, e ele precisava encontrar um herói que fosse da mesma linha que ele, ou seja, um herói B, um herói C, um herói, tipo, não tão grande como o Demolidor. E aí tem uma trama e tal. É muito interessante a história, é muito legal por ser o Kevin Smith escrevendo uma história sobre quadrinhos. A outra é o espetacular Homem-Aranha de Volta ao Lar. Apesar dele ter o mesmo nome que o primeiro filme do Aranha nesse universo Marvel, ele não tem nada a ver. É um Peter Parker mais velho já, experiente, como o Peter Parker do Aranhaverso, sabe? O equivalente ao Peter. Já experiente, só que ele tá começando a dar aula como professor de genética, enfim. A diferença é que nesse quadrinho, nesse novo De Volta ao Lar, inclusive ele é escrito pelo roteirista J. Michael Straczynski. Ele é roteirista, escreveu o filme com a Angelina Jolie, enfim. E ele se deu muito bem com o personagem do Homem-Aranha, justamente por entender aquele lance de entender a essência do personagem. Mas é exatamente isso aqui. Dessa vez o Homem-Aranha ele é introduzido a um mundo de magia, a um mundo mais místico. Algumas figuras, um personagem chamado Ezequiel, que não é um clone dele, mas enfim, é quase que o Peter Parker do futuro, sabe? É uma loucura, mas basicamente o Peter é introduzido ao universo de magia, a vilões mais fortes e um escopo de ameaça maior do que ele sempre lidou. E aí o que a gente tem é uma história clássica do Homem-Aranha de superar a si mesmo, superar adversidades, e eu indiquei mais porque ela não é uma dessas histórias antigonas, ela acho que é de 2010, 2009. Ela é muito boa e resume um pouco de tudo que tem na mitologia do Homem-Aranha, sabe? E é uma puta HQ do personagem, assim. A primeira indicação, que é o do Demolidor, é mais pela conexão temática com o Mistério. Já a segunda é só uma puta história do Homem-Aranha e você consegue achar facilmente nas bancas. Show de bola e cheio, ó. Se você quiser se debruçar mais ainda nesse universo de Homem-Aranha, Marvel e tal, tá aí essas dicas do Cauê. Links novamente, né? Vão estar aqui no post, não esqueça. E eu vou dar 2 planos detalhes também para finalizar aqui nossos planos detalhes de hoje. O primeiro é um podcast, que na verdade é um vídeo, que na verdade é uma entrevista, que na verdade pode ser ouvido como podcast. Então é o seguinte, falei inclusive lá no grupo secreto do Cinemação, falei pra galera, corre assistir e tal, porque passou recentemente aí no Conversa com o Bial, um debate que o Bial fez junto com Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles, Carinha e Nós e o Rodrigo Teixeira, falando justamente sobre o cenário do cinema brasileiro. A entrevista é muito boa, principalmente porque a gente tem um Kleber Mendonça e a gente tem um Carinha e Nós vindo de premiações em Cannes, então eles estão assim, tipo, com um nível, sabe, bem acima, estão olhando o mercado de uma forma diferente. E a gente tem um Rodrigo Teixeira que tá lá
em Hollywood produzindo filme e tal, que já ganhou Oscar e que tá olhando também pro mercado brasileiro. O papo foi muito esclarecedor, principalmente porque a gente tá falando da nata aí, né, dos diretores e tal no Brasil, e também envolve muito do nosso posicionamento como país para com a cultura, para com o cinema, para com as produções audiovisual. Entrevista sensacional, assim, para quem quiser entender um pouquinho mais do que está acontecendo no cinema brasileiro. Eles falam também um pouco sobre, né, não se aprofundam muito, mas eles vão falar um pouco sobre o Oscar, sobre por que o Brasil não chega lá no Oscar e tal. Foram cutucar, inclusive, o Kleber Mendonça, né, o Bial cutuca o Kleber Mendonça, falando lá sobre o Oscar que ele não foi indicado, que indicaram lá o Pequeno Segredo, e ele, né, numa super com classe ali, tentando ser o máximo político possível, ele, né, dá suas explicações, inclusive umas explicações políticas para isso, mas é um papo sensacional. Vai ter link aqui no post que vai levar você direto pro vídeo, né, tem o vídeo completo dessa entrevista, mas o Conversas com Bial também lança essas entrevistas em podcast, então se você não quer ver o vídeo, daí você pode procurar o Conversa com Bial num agregador aí de podcast e aí, né, pode ouvir essa entrevista. E meu outro plano detalhe, o segundo plano detalhe, é na verdade um prazer que eu tenho, um filme que eu gosto de assistir por puro prazer, que é O Protetor. O Protetor é um filme com Denzel Washington, um filme de ação, aquele filme que eu gosto quando o Denzel Washington faz esse papel, que é o cara do badass, sabe? Aquele cara que sabe lutar, o cara que não tem medo, o cara que tem tudo planejado, tudo cronometrado e tal. Eu adoro O Protetor, o primeiro, e assisti recentemente O Protetor 2, né? Que é uma história quase que de vingança ali, porque acabam assassinando a melhor amiga do personagem do Denzel Washington e ele vai atrás dos responsáveis por isso. Os dois filmes são dirigidos lá pelo Anthony Fuqua, que é um diretor que eu gosto também. Ele vai voltar a beber da fonte do Protetor 1 aqui, ou seja, ele quer mostrar novamente pra gente aquela coisa dele ser super preciso nas suas ações, ser um cara super inteligente, que tá sempre um passo à frente do espectador, inclusive, e eu gosto desse filme, eu acho que pra mim, assim, esse filme, John Wick, sabe, são filmes que eu gosto de ação, assim, são filmes que pra mim, eu consigo assistir eles a qualquer momento, às vezes eu tô lá e falo, pô, deixa eu assistir alguma coisa pra me distrair, pum, coloco alguma coisa ali, O Protetor, John Wick. Esse é o típico filme que você vê comendo um lanchão. Exatamente, exatamente. Aquele filme que eu não quero ficar, sabe, pensando, filosofando, nem nada. Eu coloco esse filme lá, aí dou aquela relaxada, falo, nossa, que animal, deve ser muito legal lutar desse jeito, saber se defender dessa forma. Sim. Vai lá então, assiste o Protetor 2 e depois me fala o que vocês acharam. Chegando aqui no final do podcast Cinemação 327, batemos esse papo aqui sobre Homem-Aranha Longe de Casa, esse filme aí que deu continuidade a esse personagem, que é um dos personagens mais queridos aí, se não só da Marvel, como de todo o universo aí de super-heróis e tal. É um personagem que, né, sempre cativa e que, inclusive, agora tá ganhando muito espaço nas salas de cinema. Não à toa, já tá faturando quase 600 milhões de dólares. Então, né, batemos esse papo aqui sobre esse filme para tentar desvendar um pouquinho mais sobre o que ele fala. E tivemos aqui a ajuda da Bárbara, do Cauê, que vieram aqui com a gente ajudar a gente a conversar um pouco sobre esse filme. Então, Bárbara, primeiro eu queria agradecer você pela sua disponibilidade de tempo, vir aqui conversar com a gente durante tanto tempo, e queria que você deixasse também, né, o convite aí para os nossos ouvintes irem lá visitar você, de repente, lá no Wannabe Nerd ou em qualquer rede social sua, o que você quiser divulgar. Ah, valeu. Eu que agradeço. Os convites de vocês são sempre bem-vindos. Alguns que foram feitos anteriormente não rolou, mas agora rolou, né? É isso aí. E visitem a gente mesmo, wannabinerd.com.br, depois acho que vai ter o link aí. A gente tá também agora com alguns projetos de fazer sessões aqui em Brasília, com alguns cinéfilos, então tá bem legal. A gente vai fazer até uma manhã com
uma sala quase fechada de Deslembro, né? Que é um filme bem legal. Vai ser interessante. A gente já fez uma outra, só que a gente faz umas questões, assim, uns filmes mais cults, né? Pra levar a galera. Mas a gente também tem espaço pra tudo. Fala de Homem-Aranha e fala de filme cult também. Legal. E é isso. Obrigado pelo convite. Tamo aí qualquer coisa. Obrigado novamente. Cauê, obrigado também pela sua participação aqui. O Cauê, né, sempre indo nas cabines, participando e tal. Então, Cauê, queria que você também deixasse aí, né, rede social. Eu sei que você não tá lá super ativo, porque você também é um cara, é um jovem velho. Mas passa aí suas redes sociais, cara. Sim. Eu percebi que eu tô usando até mais do que Twitter e essas coisas, Instagram. Eu acho que, como eu falei, as pessoas devem se decepcionar ouvindo o podcast e falando, não, gente, me segue lá no Twitter. Aí vai ver, tipo, piada com... sei lá, gente, escatologia, não sei. Enfim, me sigam lá, acho que no Instagram e no Twitter, de qualquer forma, é Cauê_Petito, meu arroba, Petito, com que nem um petisco ou um salgadinho de cachorro. E é isso, assim, valeu pelo convite, gente, é sempre bom gravar com vocês. Nas últimas vezes que a gente tentou marcar, não rolou filmes que não sejam só de quadrinhos, mas espero que eu possa colar aqui também nos filmes não de quadrinhos, falar sobre outros tipos de lançamentos também. Super legal esses projetos que a Bárbara tá fazendo. Inclusive eu posso indicar aqui também um outro projeto paralelo que ingressei recentemente, que é o Cine Fenômena. É uma página, né? Vocês podem pesquisar. No Instagram é Fenômena Festival, que já teve inclusive um festival ano passado com vários filmes interessantes, inclusive Mandy, do Nicolas Cage, passou no Festival Fenômena primeiro que em outros lugares. Legal. E são exibições no CCSP daqui, lá na Vergueiro, Centro Cultural, de filmes exploitation, filmes trash, filmes estranhos, bizarros, loucos, fantásticos e desconhecidos. Muitas vezes a gente pode passar ou de Suspiria ou de Halo italiano, que nem já falamos muito com a Gabriela Amaral Almeida no episódio de Animal Cordial. A gente começou a fazer sessões de filmes que não são classificação 18 anos e a gente passou o Labirinto, do David Bowie. Legal. E aí a gente também começou a fazer algumas lives no Instagram. Eu participei da última semana passada. Enfim, entrem lá na página, é Fenômena Festival ou Cine Fenômena, com PHENOMENA. E aí vocês dão uma olhada lá. Mas, acima de tudo, continuem fortalecendo a gente aqui no Cinemação, ouvindo o podcast. E é isso. Valeu, gente. Sensacional, show de bola. Dan, obrigado também pela participação e bora bater papo sobre filme. Valeu, gente. Valeu, Bárbara. Valeu, Cauê. Obrigadão a todo mundo. E é isso. Tchau, até semana que vem, que eu vou pra casa porque eu tô longe de casa. Tinha que ter, né? Tinha que ter. O podcast Cinemação 327 fica por aqui. A gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.